Em um navio no mar, este amigo chamado Shinpei estava sentado verificando seu telefone quando a amiga loira Ushio de repente o chamou. Ela pediu a Shinpei para fechar os olhos e então fez algo, embora Shinpei não entendesse o que ela estava fazendo. Depois de abrir os olhos, Ushio perguntou curiosamente a Shinpei quanto tempo fazia desde que ele voltou para sua cidade natal. Ela disse que para ela tinham se passado 2 anos. Depois de dizer isso, Ushio foi direto para o convés do navio. Shinpei tinha pensado que Ushio voltaria com ele desta vez, mas não. Ushio sorriu, dizendo adeus a Shinpei, dizendo que não podia mais voltar com ele, e esperava que Shinpei cuidasse de Mio por ela. Então, Ushio desapareceu diante dos olhos de Shinpei, apesar dele gritar e correr para detê-la. De repente, Shinpei esbarrou em algo macio. Ele começou a suar e olhou para cima para verificar. Acontece que tudo o que ele tinha acabado de ver era apenas um sonho. Ele ficou tão assustado que pediu desculpas freneticamente à garota sentada à sua frente e então imediatamente recebeu um tapa forte no rosto. Após o incidente, Shinpei não conseguia mais sentar em seu antigo lugar. Ele se mudou para outro lugar para ficar de pé, permanecendo em pé enquanto se encorajava a manter a calma. Pensando bem, Shinpei nunca tinha levado um tapa antes. Esta experiência foi bastante nova. Neste momento, o navio anunciou que estava se aproximando da estação final, Wakayama Town, localizada no Estreito de Kitchen, com uma população de apenas cerca de 700 pessoas, e a especialidade local é lula preta. Esta é uma pequena ilha com o turismo como sua força, e Shinpei havia retornado aqui, retornado à sua cidade natal após quase 2 anos para assistir ao funeral de sua amiga de infância, Ushio. Shinpei respirou fundo enquanto se preparava para puxar sua bagagem, quando, descendo a ladeira, uma garota em uma bicicleta correu em sua direção, chamando seu nome. A garota não conseguiu frear a tempo e mergulhou direto no mar. Esta era Mio, a irmã de Ushio. Ver a garota ainda nesse estado deixou Shinpei bastante confuso, já que sua irmã, Ushio, havia morrido apenas um dia atrás. Shinpei estendeu a mão para ajudar Mio a emergir, e então eles foram para casa juntos. Enquanto caminhavam, Mio perguntou a Shinpei sobre suas experiências em Tóquio, sobre as quais Shinpei não sabia muito, já que não tinha viajado muito. Neste momento, Mio de repente começou a rir, elogiando Shinpei que, comparado a 2 anos atrás, seu japonês havia melhorado muito, deixando Shinpei muito envergonhado. Eles caminharam e conversaram até chegarem à funerária. A foto de Ushio estava colocada no altar, enquanto seu corpo jazia no caixão, cercado por enlutados. Na mão de Shinpei, ele segurava firmemente uma flor, recordando eventos passados. 10 anos atrás, quando seus pais morreram, a família de Ushio o adotou. Eles viveram juntos muito felizes. Para Shinpei, isso era uma família. 2 anos atrás, quando ele estava se preparando para ir a Tóquio, Ushio queria que ele fizesse curry para ela. Ele recusou e prometeu a Ushio da próxima vez, mas agora não havia mais próxima vez. Shinpei colocou tristemente a flor no caixão. As pessoas ao redor fofocavam sobre a morte de Ushio. De repente, um flash de luz apareceu quando alguém tirou uma foto no local, apesar de ser proibido. Shinpei estava prestes a se virar para questionar isso, quando um amigo correu e abraçou seu pescoço, soluçando. Sou contou a Shinpei sobre a morte de Ushio, como ela foi levada pela correnteza enquanto tentava salvar uma criança de se afogar. Sou culpava a si mesmo. Ele estava lá, mas não conseguiu salvar Ushio. Sou chorava descontroladamente, querendo que Shinpei o agredisse, dizendo que aceitaria tudo. Mas Shinpei não fez isso. Ele apenas colocou suavemente a mão no ombro de Sou para consolá-lo. As coisas já tinham acontecido dessa forma. Bater em Sou não mudaria nada. Depois que ele se acalmou, Shinpei mencionou que o pai de Sou havia realizado uma autópsia em Ushio, o que deixou Shinpei um pouco curioso. Ushio não tinha se afogado? Ao ouvir isso, Sou apontou Shinpei para uma menina que estava em frente. A menina era Shiori, filha do dono do supermercado Koba, que também era a menina que Ushio havia salvado. Era lamentável que a criança fosse tão jovem para ter passado por tal choque. A hora havia chegado e a cerimônia começaria imediatamente. O pastor chamou Shinpei para ajudá-lo. Antes de sair, Sou sussurrou para Shinpei, prometendo que naquela noite ele entraria em contato novamente para contar tudo o que aconteceu. Naquela noite, após o funeral de Ushio, Shinpei voltou para casa para cozinhar para a família. Depois de um tempo, o Sr. Elaine voltou. Eles se sentaram à mesa juntos. Desta vez, Shinpei tinha cozinhado curry. Ele até preparou uma porção para Ushio também, mesmo que ela não estivesse mais aqui. Tarde da noite, Mio estava do lado de fora, olhando para o restaurante da sua família. Um policial em patrulha notou Mio. Ele falou curioso, e Mio apenas se virou e sorriu. Enquanto isso, Shinpei estava em seu quarto, ouvindo tudo de Sue. Todos aqueles rumores sobre o pai de Sue realizar uma autópsia em Ushio eram falsos. A verdade era que o pai de Sue estava presente na investigação a pedido da polícia. E Sue havia aprendido uma coisa. Ushio tinha uma marca no pescoço, e Sue tinha certeza de que era uma marca de estrangulamento, o que significava que Ushio tinha sido estrangulada até a morte por alguém.
Naquele dia, Su e Ushio estavam brincando atrás da escola quando viram a pequena Shiori sendo levada pelas ondas. Ushio correu e salvou a menina enquanto Su ficou na praia e não viu nada suspeito. Esta era uma informação secreta que apenas a família de Ushio e a família de Sui sabiam. Como nenhuma evidência foi encontrada, a polícia só pôde considerar como um acidente. Neste momento, de repente, houve uma batida na porta. Era a pequena Mio. Ela veio entregar a Shinpei o colar que Ushio usou até sua morte. Então Mio abraçou Shinpei e chorou descontroladamente. Embora ela parecesse forte, em algum momento, Mio não aguentou mais. A garota rangeu os dentes, jurando que não perdoaria a pessoa que matou sua irmã. Shinpei ficou surpreso, rapidamente afastando Mio e pressionando-a com perguntas. Será que Mio sabia de algo? Mio imediatamente desviou, mudou de assunto e correu para tomar banho, sem dizer mais nada a Shinpei. Shinpei voltou para o seu quarto e sentou-se olhando para o colar. Este era um item que ele havia feito para Ushio no passado. As mãos de Shinpei tremiam, e ele desabou em lágrimas, nunca esperando que Ushio valorizasse tanto este item barato. Na manhã seguinte, o restaurante voltou a funcionar. A melhor maneira de esquecer a tristeza é se enterrar no trabalho. Shinpei tinha certeza de que o Sr. Allen e Mio estavam pensando o mesmo que ele. Nesse momento, um homem bêbado e gordo chamou Shinpei, perguntando se ele tinha encontrado a garota peituda de quem ele tinha falado naquela manhã. Shinpei parecia muito confuso. Ele não tinha encontrado o homem naquela manhã. O homem estava bêbado e o tinha confundido com outra pessoa. Um policial entrou na loja e sentou-se, reclamando do calor. Este era Tatsu, um parente do Sr. Allen, e o único policial na ilha. Sendo um cliente regular, Mio sabia o que ele gostava de comer. Então, a garota perguntou curiosamente a Tatsu por que ele não tinha vindo aqui para o café da manhã esta manhã. Ao mencionar isso, o rosto de Tatsu ficou sério, enquanto ele lhes contava que, nesta manhã, a família Kobaya havia desaparecido. Assim que ouviu isso, Mio correu direto para fora, fazendo Shinpei ter que correr atrás dela. Ele foi ao supermercado Koba. Como o oficial Tatsu disse, o lugar já estava fechado. Mio estava sentada em um canto, triste. Vendo isso, Shinpei veio sentar-se ao lado dela. Mio então contou a Shinpei sobre a coisa estranha. Cerca de um mês atrás, Shiori ainda era uma garota animada até que ela disse a Mio que tinha encontrado alguém que parecia exatamente com ela. Nesse momento, a voz de um homem soou, explicando a eles que o que Shiori tinha visto era uma sombra. Esse homem era Nezu, o caçador da ilha. O Sr. Nezu explicou de forma simples para que eles entendessem. A sombra que Shiori viu era uma doença endêmica desta ilha. Agora era rara, mas durante a guerra era muito comum. Esta doença permite que a pessoa veja a sombra de si mesma, mas ela morrerá logo depois, e a sombra continuará a se disfarçar, matando mais pessoas. Para escapar disso, é preciso ir ao templo Haruko para ser purificado. Depois de dizer isso, o Sr. Nezu foi embora. O rosto de Mio ficou mais sério. Ela se virou para perguntar a Shinpei se ele acreditava nessa história. Claro, Shinpei não acreditou, até que Mio lhe contou uma verdade. 3 dias antes de Ushio morrer, ela e Ushio estavam recolhendo lixo na praia quando encontraram alguém que parecia exatamente com Ushio. Então, 3 dias depois, Ushio realmente morreu. Mio tinha certeza de que isso era verdade. Isso fez Shinpei começar a suar. Ele tentou manter a calma e perguntou a Mio se ela tinha contado essa história para mais alguém. Então, Shinpei encorajou Mio, convidando-a para ir a Haruko e investigar mais sobre a sombra com ele. Eles foram juntos ao templo para encontrar Haruko. Enquanto Shinpei tocava a campainha, de repente, Mio viu algo nos arbustos. Shinpei não conseguiu ver muito claramente, mas Mio tinha certeza de que acabara de ver a pequena Shiori. Ambos rapidamente a perseguiram até algumas ruínas perto da praia. Neste momento, Shinpei parou Mio e se perguntou se aquilo era realmente Shiori. Por que ela fugiria assim? De repente, um tiro ecoou, assustando-os. Shinpei e Mio correram para verificar e viram uma garota deitada com o estômago ferido. Ela tinha sido baleada e Shinpei a reconheceu imediatamente. A garota era a mesma que tinha sentado no mesmo barco para a ilha com ele, Mio estava com medo, gritando que queria correr e buscar ajuda, mas a outra garota puxou a gola de Shinpei para mais perto dela. Ela exigiu que Shinpei ouvisse atentamente o que ela estava prestes a dizer, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, uma bala atravessou sua cabeça. Shinpei, assustado, virou-se para olhar e viu Mio sendo mantida refém por outra Mio com uma arma apontada para sua cabeça. Ela sorriu e puxou o gatilho, matando Mio e depois Shinpei, deixando-o incapaz de fazer qualquer coisa. Shinpei gritou, chamando por Mio, e então novamente bateu o rosto no peito da mulher de óculos no barco.
Voltando a cerca de 3 dias antes, quando Ushio tinha acabado de sofrer um acidente. Mio estava segurando a pequena Shiori nos braços, olhando fixamente, enquanto Su administrava os primeiros socorros à sua irmã. Su suava profusamente, tentando ajudar Ushio a recuperar os batimentos cardíacos. Ele se virou para chamar Kiko para correr de volta à escola e trazer o desfibrilador. Shinpei estava ao lado de Mio. Ele não entendia bem como podia ver essa cena. Após o grito de Su, Shinpei também gritou e mais uma vez esbarrou seu rosto no peito da mulher de óculos no barco. O rosto de Shinpei ficou vermelho enquanto ele se desculpava freneticamente com ela. Claro, ele levou outro tapa, mas de repente, nesse momento, ela falou, perguntando a Shinpei sobre o pesadelo que ele acabara de ter. O rosto de Shinpei parecia perplexo, enquanto ele olhava para a mulher, e então, ele se lembrou da cena dela, sentada encostada em um tronco de árvore, baleada. Shinpei começou a suar, tentando perguntar a ela se ela já havia sido baleada. Olhando para o rosto confuso dela, Shinpei soube a resposta. Ele coçou a cabeça, admitindo que a tinha confundido com outra pessoa, e pegou sua bolsa. Shinpei tirou o telefone da bolsa e ficou chocado ao descobrir que hoje ainda era 22 de julho. Claramente, no dia 23 de julho, ele tinha ido com Mio encontrar a professora Haruko. Shinpei segurou a cabeça com medo, tentando se encorajar de que tudo não passava de um sonho. Então, ele abriu um romance online. Era O Homem do Pântano, um romance de terror muito popular em sua cidade natal. Sobre o conteúdo do romance, ele contava a história de uma jovem que era assombrada pelo pensamento de que seus amigos e parentes eram cópias de substituição. Shinpei disse a si mesmo que, por ter lido esse romance de terror, ele teve um pesadelo. Só isso. O barco finalmente atracou. Shinpei puxou sua mala do barco e suspirou, tentando recuperar a compostura. Em momentos como este, ele precisava dar um passo para trás. Shinpei ainda estava muito desconfiado do pesadelo que acabara de vivenciar. Era como se tudo tivesse realmente acontecido. Shinpei tinha acabado de começar a puxar sua bagagem quando o chamado de Mio soou novamente. A garota estava descendo a ladeira de bicicleta em direção a ele. Isso deixou Shinpei completamente perplexo. Como isso poderia ser tão semelhante ao seu pesadelo? Mio não conseguiu frear a tempo e mergulhou direto no mar. Até a roupa íntima da garota era idêntica ao seu sonho. Shinpei estendeu a mão para puxar Mio do mar. Então ele descobriu que os freios de Mio pareciam ter sido cortados por alguém. Mas o que aconteceu depois também se repetiu exatamente como no sonho. Até os parentes se comportaram exatamente da mesma forma. Shinpei e Mio chegaram à casa funerária. Assim que encontraram o Sr. Alan, ele correu emocionado e o abraçou. Entrando na casa funerária, Shinpei ficou se perguntando se isso era realidade ou não, se era um sonho ou se ele realmente tinha voltado para 22 de julho. A cabeça de Shinpei estava pensando tanto que parecia que ia se partir em dois. Shinpei agora se lembrava do que Su lhe dissera, que Ushio tinha sido estrangulada até a morte por alguém. Shinpei apertou a flor com força, olhando para Ushio deitado no caixão. O que diabo seu amigo tinha passado? Shinpei colocou a flor no caixão de Ushio. Ele estava prestes a sair quando outro flash de luz apareceu. Shinpei se assustou e rapidamente se virou para verificar. Diante dele estava a família da pequena Shiori. Ele imediatamente se lembrou do que havia acontecido em seu sonho. Se fosse real, então amanhã a família dessa menininha desapareceria, e depois as coisas aconteceriam assim e assado. Shinpei organizou seus pensamentos, mas foi novamente puxado por Su, que chorava e lamentava. Naquela noite em casa, sentado à mesa de jantar, Shinpei tinha muitos pensamentos enquanto observava Mio secretamente. Ele se perguntava se Ushio tinha visto a sombra e sido morta por ela. Será que Mio também poderia ter o mesmo desfecho que em seu sonho? Shinpei não estava se concentrando em comer, fazendo o Sr. Alan falar para perguntar. Então, Shinpei se desculpou para sair e tomar um pouco de ar. E ele se lembrou da cena mais cedo, quando Mio tinha pedalado para encontrá-lo. Os freios tinham claramente sido cortados por alguém para machucar Mio. Mas quem na Terra fez isso? Muitas perguntas, sem respostas, fizeram Shinpei sentir-se muito enjoado. Nesse momento, a voz do tio Tetsu soou, acordando Shinpei. Ele Ele se virou rapidamente para verificar e viu o tio Tetsu chamando a pequena Mio, perguntando por que Mio estava parada na frente de sua própria casa assim. O rosto de Shinpei ficou pálido. Como Mio poderia estar aqui fora? Mas antes que uma surpresa terminasse, outra veio. Mio tirou uma faca de algum lugar e imediatamente matou o tio Tetsu bem na frente de Shinpei. Agora, Shinpei tinha certeza de que não era Mio, mas a sombra. Depois de matar o tio Tetsu, a falsa Mio controlou sua sombra, criando imediatamente uma réplica exata do tio Tetsu, desde a aparência e voz até a personalidade. Tudo copiado perfeitamente pela impostora. Então, Mio ordenou que a sombra falsa fingisse ser o oficial Tetsu a partir de agora e pediu que devolvesse a arma para ela. Vendo que essa falsa Mio ainda não tinha trocado de lugar com a verdadeira, o falso Tetsu aconselhou-a a simplesmente entrar na casa e lidar com a Mio. Com esta arma em mãos, as coisas seriam muito mais simples. A falsa Mio recusou imediatamente, dizendo que disparar uma arma à noite era muito perigoso.
Isso não era a América, onde você podia simplesmente atirar à vontade. Hoje, eles estavam aqui apenas para explorar. Shinpei estava tão assustado que cobriu a boca e se abaixou, tentando respirar o mais silenciosamente possível. Nesse momento, o telefone tocou. Era Sol ligando. Antes que Shinpei pudesse desligá-lo, a falsa Miu já estava bem acima de sua cabeça. Shinpei não teve tempo de reagir ou trocar de roupa antes de levar uma facada direto no pescoço. Ele desabou de dor, sangue vermelho escorrendo. Nesse momento, a visão de Shinpei mudou para outro lugar. Ele se viu deitado imóvel no chão. Ao lado dele estavam a falsa Miu e o falso Tetsu. De repente, Shinpei foi puxado para um vazio sem fim. Ele flutuou dentro do vazio. A voz de alguém ecoou chamando Shinpei, assustando-o. Era Ushio por trás. Ela abraçou Shinpei, pedindo-lhe para ajudar a proteger Miu. Shinpei gritou alto, chamando Ushio, e então foi levado de volta ao momento em que acabara de tirar sua mala do barco. Shinpei desabou, segurando a garganta. Ele se perguntou, será que já não tinha morrido? Poderia ser que ele tivesse recebido outra chance? Enquanto estava com medo, a voz de Miu soou novamente, seguida pelas mensagens de Ushio que Shinpei acabara de ouvir. Proteger Miu. Desta vez, Shinpei correu para bloquear a bicicleta, não deixando Miu cair no mar novamente. Mas, em troca, ele mesmo caiu no mar. Shinpei não sabia nadar e começou a afundar. Felizmente, Miu o puxou rapidamente. Do outro lado, a mulher voluptuosa agora estava se enforcando em uma árvore, gravando o que havia feito enquanto se preparava para vir à ilha. Seu olhar continuava se voltando para Shinpei e a família do pequeno Shory. Em suas palavras finais, seu rosto ficou sério, como se soubesse que já havia um intruso na organização. Naquela noite, quando o irmão Tetsu estava tranquilamente lendo revistas adultas, ele recebeu um telefonema. Quem ligava era Shinpei, informando que havia uma briga perto da área comercial. Claro, isso era apenas uma mentira para que o irmão Tetsu não patrulhasse mais perto de sua casa. Shinpei disse a si mesmo que tinha que tentar sobreviver a esta noite. Sentado diante do altar de Ushio, Shinpei sabia que isso seria muito perigoso, mas ele tinha conhecimento prévio do que aconteceria, então tinha que tentar mudar isso. Ele também informou Sou que entraria em contato com ele amanhã. Depois disso, Shinpei voltou para o seu quarto. Ele deletou todos os aplicativos desnecessários do seu telefone para liberar espaço para a gravação de vídeo. Como precaução, Shinpei também ativou o modo avião e preparou um carregador de backup. Ele sabia exatamente quando a sombra falsa apareceria, então teve tempo suficiente para preparar tudo. Depois de posicionar a câmera em um local difícil de detectar, Shinpei voltou para trancar bem a porta, ficando atordoado no banheiro, tentando lembrar as experiências que tinha passado. No primeiro Isekai, ele não tinha sido morto em 22 de julho. O som de água sendo descarregada ecoou no banheiro. Shinpei tinha quase certeza de que Miu estava tomando banho, mas para ter certeza, ele correu para verificar uma vez e foi atingido por um chuveiro por Miu, fazendo seu nariz sangrar, mas isso foi suficiente para provar que Miu ainda estava segura e não tinha saído de casa. Na manhã seguinte, Shinpei saiu de casa para pegar o telefone e verificar. Com certeza, a sombra falsa tinha vindo ficar na frente da casa dele. Então, Shinpei levou o telefone para o quarto para mostrar a Miu. O rosto de Miu ficou assustado quando viu ela segurando uma faca na mão. Agora ela tinha certeza de que tinha vindo para matá-la. Então, Miu disse a Shinpei que Ushio também havia encontrado a sombra antes de morrer. Miu levantou-se abruptamente e agarrou a mão de Shinpei. Se a sombra fosse real, a pequena Shuri não estaria em perigo também? Eles precisavam informá-la imediatamente. Shinpei entendeu que a pequena Shiori já devia ter encontrado a sombra, mas ele não queria que Miu corresse tal risco. Shinpei segurou a mão de Miu. Ele concordou em ajudar Shiori, mas disse que iria notificá-la sozinho. Então, Shinpei voltou ao supermercado Koba. Embora tenha chegado muito cedo, a loja já estava fechada. Shinpei suspirou profundamente. Tudo ainda estava igual. Ele não podia mudar isso ainda. Nesse momento, uma voz feminina soou. Era a senhora Shiomi, que viu Shinpei parado em frente à mercearia. Ela provocou Shinpei dizendo que viver na cidade tinha dificultado para ele quando não havia onde comprar coisas. Nesse momento, a senhora Shiomi notou algo estranho. A loja Koba estava fechada sem aviso. Então, ela e Shinpei foram até a casa dos Koba para tocar a campainha e chamar, mas esperaram por muito tempo sem resposta. Então, tomaram a liberdade de abrir a porta e entrar para verificar. Na casa, a comida ainda estava na mesa, a TV ainda estava ligada, mas toda a família havia desaparecido. Shinpei e a senhora Shiomi se separaram para procurar. Nesse momento, Shinpei viu uma mancha preta no chão e no sofá. Seu rosto começou a suar porque isso era obra da sombra.
Ontem, ele também tinha visto a sombra de Tetsu fazê-lo desaparecer exatamente assim. Na mente de Shinpei, agora havia dois pensamentos. Um querendo que ele protegesse os outros, outro não querendo porque o oponente era um monstro. No final, Shinpei escolheu informar os outros e esperar para ver a situação porque o oponente era um monstro. Ele estava cansado de ser morto. Assim que estava pegando o telefone, Shinpei parou. Ele olhou para a mesa de jantar, prestando muita atenção. A comida ainda estava na mesa, provando que eles foram atacados na noite passada. No chão, havia amassados. Isso era um sinal de que algo tinha atingido aqui com muita força. Shinpei começou a suar frio. O que diabos tinha acontecido aqui? Depois disso, ele pediu permissão à senhora Shiomi para subir e verificar. Com base nas marcas pretas que ele viu abaixo, elas eram tão grandes que provavelmente eram de um adulto. Shinpei subiu as escadas, preocupado para encontrar a pequena Shiori. Ele pressionou a parede para encontrar a posição do interruptor de luz. Naquele momento, ele sentiu algo atrás de suas costas. Parecia ser a pequena Shiori. Shinpei ficou completamente perplexo e imediatamente percebeu que o que ele havia encontrado na funerária ontem. Ele havia perguntado à pequena Shiori se ela tinha visto alguém que se parecia exatamente com ela. Agora, a pequena Shiori, atrás de Shinpei, também perguntou a ele de volta. Por que ele perguntou isso a ela? Havia algo estranho? Agora, Shinpei tinha certeza de que a pessoa que encontrou não era a pequena Shiori, mas apenas uma sombra falsa. Shinpei virou-se com medo para olhar para a pequena Shiori. Parecia que ela também sabia que tinha sido descoberta por Shinpei. Então, não hesitou em invocar uma sombra para se preparar para matar Shinpei. Shinpei estava assustado, suando profusamente e sem saber o que fazer, quando neste momento, a voz da senhora Shiomi soou, chamando-o. Quando ela não ouviu Shinpei responder, ela veio procurá-lo. Pouco antes, Shiori estava na frente de Shinpei, mas agora ela havia desaparecido sem deixar rastro. Shinpei também entendeu que, graças à intervenção da senhora Shiomi, ele havia mantido sua vida. No entanto, ele já havia sido marcado por essa sombra. Depois disso, a senhora Shiomi relatou o desaparecimento à polícia enquanto Shinpei saía da casa Koba. No caminho de volta, Shinpei ainda estava perdido em pensamentos. Ele tinha duas escolhas. Uma era deixar o dia passar como se nada tivesse acontecido. Mas se ele fizesse isso, então certamente a garota de óculos que ele conheceu no barco seria morta pela sombra. E olhando para a reação dela, Shinpei tinha certeza de que ela já sabia de algo. A segunda escolha era que ele a salvaria. Essa escolha era bastante viável porque Shinpei sabia o que aconteceria a seguir, e desta vez ele ainda não a tinha encontrado no barco. Quando o tempo retrocedeu, ele estava parado no porto. Shinpei lembrou-se de quando a encontrou no barco. Ao lado dela havia uma mala muito grande. Parecia que essa garota não veio aqui apenas para turismo. Então Shinpei foi perguntar em todas as pousadas da ilha para encontrá-la. Apesar de descrevê-la extensivamente, ninguém a conhecia. Mas assim que mencionou os seios enormes, ele obteve informações imediatamente. Foi então que Shinpei lembrou-se da cena da primeira vez que voltou aqui. Esse tio também lhe perguntou se ele já tinha encontrado a garota peituda de óculos. Ele indicou um café para Shinpei, mas quando ele foi procurar, ela já tinha ido embora. Incapaz de encontrar mais pistas, Shinpei voltou ao restaurante. Nesse momento, Tetsu tinha acabado de chegar. Suas palavras e a maneira como culpou Shinpei por relatar falsamente a briga da noite anterior fizeram Shinpei suspirar de alívio. Certamente, ele ainda não tinha sido morto pela sombra. Nesse momento, Tetsu tirou um telefone do bolso e entregou-o a Shinpei. Este era o telefone de Ushio. Ela o tinha dado a Tetsu antes, pedindo-lhe que o entregasse a Shinpei se algo acontecesse com ela. Tudo estava tão entrelaçado e complexo que Shinpei não sabia como resolver agora. Naquele momento, Su veio ao restaurante para encontrar Shinpei. Ele e Mio levaram Su para fora e contaram-lhe tudo. Agora Su entendia. Ushio tinha sido morta pela sombra da pequena Shiori, e como Shinpei acabara de mostrar-lhe, o próximo alvo da sombra era Mio. Não havia como identificar a sombra, o que significava que as três pessoas aqui poderiam potencialmente ser sombras disfarçadas. A suspeita entre eles fez todos suarem de medo. Su falou para quebrar a atmosfera tensa. O fato de a sombra aparecer na câmera provava que era uma criatura viva, não algum tipo de fantasma ou demônio. Enquanto fosse uma criatura viva, Su acreditava que ainda havia uma maneira de lidar com isso. Nesse momento, Mio de repente falou, convidando Shinpei para o templo Haruko para aprender mais sobre a sombra. Isso fez Shinpei se lembrar imediatamente. Na primeira vez que ele voltou aqui, ele também tinha ido com Mio ao templo Haruko. Mas não, Shinpei não queria ir lá porque sabia que a sombra estava à espreita em algum lugar próximo. Então, ele deu a desculpa de querer ir amanhã e foi repreendido por Sur, que disse que amanhã era o festival de verão, o dia mais movimentado do templo. Então, o abade não teria tempo para receber Shinpei. Mas para Shinpei, quanto mais perigoso, mais seguro. Então, Shinpei persuadiu todos a irem amanhã.
Antes de voltar, Su queria que todos criassem uma senha para poder identificar sombras falsas. Na frente de Su, que sempre confiava em si mesmo, Shinpei ainda não confiava nele 100%. Até saber como distinguir a sombra, ele não confiaria em ninguém. Ele sabia que era muito desprezível, mas era necessário neste momento. Depois de se separar de Su, começou a chover forte de repente, fazendo Shinpei e Miu correrem como ratos molhados em busca de abrigo. Enquanto Shinpei reclamava que a previsão do tempo não tinha dito que choveria hoje, Miu falou, perguntando a Shinpei quanto tempo ele planejava ficar nesta ilha. Sendo lembrado por ela, Shinpei lembrou que, inicialmente, ele só tinha planejado comparecer ao funeral de Ushio e partir imediatamente. Isso fez Miu apertar as calças, parecendo muito triste. A garota soltou que desejava que Shinpei pudesse ficar aqui para sempre. Mas, de qualquer forma, Miu devolveu o colar de concha para Shinpei guardar. Depois que a chuva parou, os dois chegaram em casa. Sentado em seu quarto, Shinpei tentou adivinhar a senha do telefone de Ushio. Mas mesmo depois de inserir o aniversário de Ushio, ainda era a senha errada. Ele continuou tentando adivinhar a senha até que uma batida na porta o assustou. Ele pensou que era a sombra vindo encontrá-lo, mas não. Eram Su e Takiko vindo chamá-lo para ir ao festival de verão. Eles estavam vestindo belos yukatas, e Miu também estava usando um yukata, o que surpreendeu um pouco Shinpei. Su puxou Shinpei para um canto e sussurrou. Este era o método que ele havia elaborado para distinguir a sombra. Embora ele não soubesse se seria eficaz, Miu do yukata também parecia fofa. Todos foram juntos ao festival de verão. Enquanto Miu e Takiko estavam aproveitando o festival, Sui e Shinpei apenas se sentaram em um canto observando. Nesse momento, Shinpei falou, lamentando para Su que havia deixado a ilha por 2 anos. Ele sentiu que o tempo o havia ajudado a amadurecer, mas agora descobriu que não tinha ajudado em nada. Pelo contrário, ele se sentia mais pressionado quando Shinpei não podia estar ao lado de Ushio nos momentos mais importantes. Ver Shinpei tão triste deixou Sui com raiva e ela xingou Shinpei na cara dele. A morte de Ushio não foi culpa do Shinpei. E além disso, agora o Shinpei tinha que proteger a Miu também. Ele não podia continuar deprimido assim. Nesse momento, Takiko e Miu correram para onde eles estavam. Miu tinha contado a Takiko tudo sobre como Shinpei tinha entrado sorrateiramente no banheiro quando Miu estava lá. Isso deixou Su furioso, agarrando o pescoço de Shinpei para questioná-lo, mas foi apenas uma repreensão brincalhona, porque ele sabia que Shinpei não poderia ter sentimentos por membros da família. Su se virou para lembrar a todos de se concentrarem juntos. Depois que os fogos de artifício terminaram, o abade teria tempo para recebê-los. Neste momento, uma garota loira passou de repente pelo rosto de Shinpei, assustando-o. Takiko queria levar todos para o templo para se prepararem com antecedência, mas Shinpei se recusou a deixar todos irem primeiro. Então, correu atrás daquela garota loira. O rosto de Shinpei ficou sério porque ele reconheceu de imediato que a pessoa era certamente Ushio. Shinpei correu como um louco para procurar. Seguindo os rastros daquela garota, ele foi direto para a costa. Assim que os fogos de artifício começaram, ele também encontrou Ushio novamente. Ela estava de pé no mar, olhando para Shinpei, e então sorriu. Shinpei, perplexo, chamou por Ushio. Naquele momento, ela correu direto para abraçar Shinpei com força, prendendo-o no chão, e então perguntou alegremente quando Shinpei tinha voltado, sem avisá-la. Shinpei ouviu e começou a suar. Ele apenas prestou atenção no colar no pescoço dela. Deveria haver apenas um, e Miu já tinha dado isso a ele. Shinpei recuperou os sentidos e rastejou para fora debaixo de Ushio. Ele declarou abruptamente que a pessoa à sua frente não era ela. Ushio tinha morrido há 2 dias. Ao ouvir isso, Ushio ainda sorriu e negou. Ela ainda estava viva, bem na frente de Shinpei aqui. Shinpei ainda não acreditava. Ele tinha certeza de que a pessoa à sua frente era uma sombra disfarçada. Então Shinpei perguntou a Ushio se ela se lembrava de algo. Mencionando isso, o rosto de Ushio ficou vazio. Ela também se perguntou por que estava aqui. Ela segurou a cabeça, lamentando que muita coisa havia acontecido, mas ela simplesmente não conseguia se lembrar de tudo. O que ela lembrava era apenas a dor. Naquele momento, ela estava sob o mar e tudo gradualmente ficou escuro. Dizendo isso, de repente, Ushio se levantou. Se ela estava debaixo do mar, então ela já não tinha morrido? Por que ela estava aqui agora? Será que ela tinha se transformado em um fantasma? Ushio olhou para os pés. Mas se ela fosse um fantasma, não deveria estar flutuando no ar? Ao dizer isso, Ushio de repente começou a chorar. Ela se lembrou agora, seu último desejo, antes de morrer, era encontrar Shinpei. Certamente, essa era a razão pela qual ela tinha voltado. Shinpei estava completamente perplexo. Essa voz, essas expressões eram exatamente como Ushio antes. Que coisa estranha estava acontecendo? Depois disso, Ushio ajudou Shinpei a se levantar para ver os fogos de artifício. De pé ao lado de Shinpei, ela disse que tinha mais uma coisa que queria contar a ele quando se encontrassem novamente. A garota correu direto para o mar, sorriu e declarou a Shinpei que gostava dele. O rosto de Shinpei ficou vermelho. Ele ainda não conseguia acreditar no que Ushio acabara de dizer. Ele perguntou a Ushio se poderia ser que a morte a tivesse feito assim. Ushio riu quando ouviu isso.
Então, era isso que Shinpei pensava dela. Ela também sentia que sua mente não estava muito clara. Shinpei cerrou os punhos, dizendo a si mesmo que isso era apenas uma impostora. Ushio já estava morta. O que era essa coisa na frente dele tentando alcançar? Shinpei ainda queria saber o motivo pelo qual Ushio tinha vindo aqui. Isso, nem mesmo Ushio sabia. Ela deveria ter ido para o céu. Depois disso, ela se virou para mostrar a Shinpei os fogos de artifício explodindo no céu. A garota sorriu e explicou que queria ir ao festival com Shinpei. Depois de dizer isso, Ushio correu entusiasmada. Ela estava usando um maiô, entrando no festival, deixando Shinpei muito envergonhado. Ele rapidamente agarrou a mão de Ushio e saiu correndo. Vestida assim, era muito inapropriado. E além disso, se as pessoas a descobrissem, ele não saberia como explicar de forma razoável. Enquanto isso, a sombra disfarçada de Miu estava parada, perplexa, olhando para a faca do açougueiro de lulas. Naquele momento, ela viu Shinpei puxando a mão de Ushio e fugindo. Quanto a Shinpei, ele levou Ushio para um canto para se esconder. O rosto de Ushio mostrava extrema confusão enquanto ela perguntava a Shinpei por que ele a tinha levado para se esconder. Ela estava com fome e queria comer algo delicioso, e também queria encontrar sua irmã, Miu. Shinpei recusou imediatamente, porque Ushio estava morta. Encontrá-la agora seria muito perigoso, e ele não sabia mais como proteger Ushio. Ushio deu um soco no estômago de Shinpei com raiva. Depois, o avisou que não queria ouvir essas coisas sem sentido. Shinpei desabou, segurando o estômago. Bater primeiro, depois avisar, de fato, essa pessoa era muito parecida com a Ushio que ele conhecia. Depois disso, Shinpei sentou-se para conversar com Ushio. Ele contou a ela sobre os 2 anos desde que deixou a ilha, e até mesmo suas memórias de infância juntos. Na conversa, Shinpei tentou sondar. Ushio lembrava de tudo, até o nome do autor de sua obra favorita. No entanto, apenas a sombra como Ushio não conseguia se lembrar de nada. Nesse momento, o telefone tocou. Era Miu ligando. Reconhecendo a voz da irmãzinha, imediatamente Ushio interrompeu, chamando Miu e assustando a garota. Shinpei rapidamente empurrou Ushio e explicou para Miu. Depois disso, Miu ligou para Shinpei para voltar rapidamente. Os fogos de artifício tinham terminado, e era hora de ir encontrar o abade Haruko. Então, Shinpei apressadamente empurrou Ushio para se esconder. Ele explicou e aconselhou Ushio a não sair deste lugar. Estava muito perigoso lá fora agora. Depois de terminar, Shinpei voltou apressadamente para encontrar o grupo de Miu. Nesta ilha, havia uma lenda muito estranha. As pessoas diziam que qualquer coisa que chegasse aqui à deriva carregava sua própria alma. Esse deus se chamava Haruko. Navios que chegavam à ilha à deriva eram recolhidos em vez de descartados. Em seguida, queimar para realizar o ritual de purificação ou Miyokuri. De pé, olhando para o grande fogo queimando, Shinpei notou que havia muitas pessoas ao redor deste lugar. Pelo menos milhares de pessoas estavam aqui. De repente, Miu falou, chamando Shinpei. Fazia muito tempo que eles não iam a um festival juntos. Miu se perguntou se ir a um festival depois que sua irmã acabara de morrer era apropriado. Certamente, a irmã Ushio também teria querido ir. Depois disso, Sui chamou Miu de lado para conversar. Shinpei ficou com Takiko. Takiko revelou a Shinpei que Sui já havia decidido. Esta noite, ele confessaria a Miu. Shinpei ficou bastante surpreso ao ouvir isso e desejou que o desejo de Sui se realizasse. Mas Takiko tinha certeza de que isso não aconteceria, porque sabia que Miu já tinha alguém em seu coração. Nesse momento, Sui de repente gritou alto, chamando Shinpei e Takiko. Com toda a sua coragem, ele realmente havia se confessado para Miu. Isso fez Shinpei e Takiko ficarem boquiabertos de espanto. Miu também ficou envergonhada, seu rosto completamente vermelho, mas rapidamente recuperou a compostura e então rejeitou a confissão de Sai. Nesse momento, uma pessoa mascarada apareceu atrás de Shinpei e Takiko. Ao ver essa aparência, Shinpei imediatamente reconheceu que era Ushio. Depois de colocar a máscara, Ushio achou que ninguém a reconheceria, mas Sui e Miu só precisaram ouvir sua voz para saber. Sendo descoberta, Ushio não precisava mais usar a máscara. Ela tirou a máscara e sorriu, elogiando sua irmã por estar linda em um yukata. O rosto de Miu se contorceu enquanto ela gritava que essa não era sua irmã, mas um monstro. Naquele momento, Shinpei deu um passo para ficar bem ao lado de Ushio. Isso assustou Miu, que queria que ele se afastasse desse monstro. Mas, estranhamente, Shinpei agora parecia muito estranho. Ele estava segurando a mão de Ushio com força, causando-lhe dor, e então proferiu uma frase que os deixou todos perplexos. Su rapidamente impediu Miu. O que Shinpei acabara de fazer não era típico dele. Aquilo era a sombra, não Shinpei. Shinpei sorriu um sorriso maligno e se transformou de volta na sombra bem na frente de todos. O verdadeiro Shinpei, nesse momento, estava correndo de volta para a casa de Miu. Assim que ele chegou às escadas, na sua frente estava a falsa Miu segurando uma faca ensanguentada. Num piscar de olhos, ela se teletransportou para a frente de Shinpei, agarrou seu pescoço e o levantou. A velocidade e a força aterrorizante fizeram com que Shinpei não conseguisse reagir a tempo. A falsa Miu olhou para Shinpei de uma maneira muito intrigada.
Ela sabia que Shinpei estava gravando sua imagem. Ela jogou Shinpei para trás e então avançou. Shinpei estava suando profusamente, vendo inúmeras marcas pretas no chão abaixo. Quantas pessoas essa coisa tinha matado aqui? A falsa Miu sentou-se ao lado de Shinpei, investigando por que Shinpei sabia de antemão o que iria acontecer. Será que aquele traidor tinha informado a ele? Essa pergunta surpreendeu muito Shinpei. Quem era o traidor? Naquele momento, alguém se aproximou deles. Era o falso Shinpei. Ele estava tentando vasculhar os pensamentos de Shinpei. Shinpei observou, mas não podia fazer nada. Esta era sua cópia de sombra. Parecia que ele havia sido copiado pela sombra desde que foi à casa de Shiori para investigar. Não era bom. Esta sombra estava vasculhando seus pensamentos. Se ele soubesse sobre o loop, seria desastroso. O que fazer agora? Shinpei realmente pensou até seu cérebro ficar exausto, mas não tinha solução contra esse tipo de monstro. Naquele momento, Miu perdeu a paciência e estava prestes a matar Shinpei quando o falso Shinpei a deteve. Ele havia vasculhado os pensamentos de Shinpei com muito cuidado. Após a morte, Shinpei retornaria ao dia 22 de julho com todas as memórias relacionadas de antes. Se isso fosse verdade, então parecia que Shinpei não poderia reverter o passado sozinho. Então, por enquanto, apenas deixem Shinpei viver, porque se o deixarem reverter o tempo mais uma vez, ele pode encontrar uma maneira de lutar contra eles. Essa explicação era muito razoável, então Miu retirou a faca da mão. O falso Shinpei pediu a Miu para enviar um subordinado para capturar o Shio. Então sorriu zombeteiramente para Shinpei. Que patético que no final ele não conseguiu proteger ninguém. Depois disso, ele correu para o festival, deixando Shinpei com a falsa Miu. Shinpei não aceitou isso. Ele tentou rastejar atrás deles. Mesmo com o braço quebrado por Miu, ele não desistiu. Vendo Shinpei tão teimoso, a falsa Miu estava prestes a quebrar suas pernas também, quando um tiro de repente recuou. Uma variável havia chegado. A garota voluptuosa que ele conheceu no barco para a ilha estava bem atrás da falsa Miu. Ela disparou alguns tiros de espingarda direto na cabeça dela, o suficiente para fazê-la desabar. Shinpei se virou perplexo e a reconheceu. Olhando para o miserável Shinpei deitado no chão, a garota suspirou e reclamou com Shinpei que ela nem tinha conseguido falar. "The offense outside." Experimentar os pratos especiais desta ilha antes de ela ter que ir trabalhar. A dor atravessou Shinpei, fazendo-o franzir o rosto. Nesse momento, a sombra de Miu desabou na frente de Shinpei, assustando-o. A outra garota permaneceu muito calma. Por trás, uma sombra negra deslizou pelo chão, indo diretamente em direção a ela. Embora tivesse sido atingida diretamente na cabeça, a falsa Miu ainda não estava morta. Da faixa preta no chão, ela surgiu, segurando uma faca com a intenção de esfaquear a garota de óculos. De alguma forma, ela ainda conseguiu desviar e girou para disparar sua arma. Desta vez, ela não estava mais atirando em Miu, mas diretamente no chão, naquela faixa preta. A falsa Miu agora parou, elogiando-a por desviar daquele ataque. Depois disso, ela desapareceu. Shinpei estava completamente perplexo e surpreso que essa pessoa pudesse derrotar uma sombra. A garota de óculos então veio para prestar os primeiros socorros aos ferimentos de Shinpei. Ela sorriu brilhantemente e se apresentou a ele como Nagumo. Quanto ao seu propósito nesta ilha, era simplesmente salvar Shinpei. No entanto, ao olhar para as manchas pretas no chão, ela suspirou profundamente. Parecia que tinha chegado um pouco tarde demais. Assim que terminou de falar, Nagumo sentiu algo. Ela puxou Shinpei para os arbustos e sinalizou para ele ficar quieto. Uma sombra estava se aproximando. Shinpei olhou através da abertura nos arbustos. A figura de Ushio correndo o assustou. Ele não tinha dito a Ushio para ficar no abrigo? Shinpei queria se soltar e correr atrás dela, mas foi impedido por Nagumo. As sombras estavam se reunindo lá em cima. Neste momento, se Shinpei fosse, seria muito perigoso. Shinpei ainda não conseguia entender. Será que essa mulher conseguia distinguir as sombras? Vendo isso, Nagumo explicou simplesmente a Shinpei que a coisa em pé na sombra era simplesmente uma massa de carne. Sua verdadeira forma era a faixa preta deitada sob o chão. Por isso, odiavam ser pisadas. Quando alguém tentava ou acidentalmente as tocava, elas se moviam para outro lugar para evitar isso. Nagumo segurou sua arma e saiu dos arbustos. Tudo o que ela tinha acabado de contar a Shinpei era informação valiosa passada por sua irmã. As sombras escaneavam os humanos com luz e então assumiam as memórias do alvo. Por que faziam isso? Simplesmente porque precisavam de nutrientes. Elas consumiam memórias como nutrição para si mesmas. Nagumo agora apontou para o chão. Esses vestígios de listras pretas eram os restos das pessoas infelizes. Nos últimos 3 dias, o número de sombras havia aumentado significativamente. Não importava quantos fossem mortos, não era suficiente. A própria Nagumo também se sentiu um pouco estranha, como se estivessem agindo por algum propósito. Shinpei imediatamente lembrou-se do rosto de Miu. Nesse momento, um clarão de luz apareceu acima do templo. Shinpei virou-se com medo para pedir ajuda a Nagumo. Ele implorou a ela porque sua família estava lá em cima. Depois disso, Shinpei subiu rapidamente.
Observando as costas de Shinpei enquanto ele corria, Nagumo teve que se perguntar se ele poderia salvar todos. Quando Shinpei chegou, viu Takiko parada imóvel. Aos pés de Shinpei havia uma grande poça de sangue. Ao ver Shinpei, Takiko desabou em lágrimas e logo em seguida foi esfaqueada por trás e caiu. Nagumo chegou agora, apressadamente apontando sua arma e ordenando que Shinpei recuasse. Na frente de Shinpei, uma sombra negra bizarra avançou. Atrás dela havia uma montanha de cadáveres empilhados, fazendo Shinpei suar frio. A sombra proferiu uma sentença. A hora havia chegado. Ela puxaria esta cortina. Há pouco tempo, o templo estava muito movimentado, mas agora estava inundado com o cheiro de sangue. Shinpei tremia, seu cérebro entorpecido, sem saber o que fazer. Inconscientemente, ele apenas contava o número de sombras ali. Naquele momento, Shinpei viu uma cena extremamente horrível, Sou usando seu corpo para proteger Mio. A cabeça de Sou estava sangrando e ele desabou na frente de Shinpei. A sombra do falso Sou riu alto. Também estava curiosa sobre as preferências humanas. Não esperava que Sou ousasse proteger Mio assim. Era muito divertido. Estava se preparando para eliminar Mio quando tiros foram disparados. Nagumo atirou no braço do falso Sou, depois colocou a mão no bolso para pegar mais munição. Naquele momento, ela descobriu que a sombra negra à sua frente havia criado um clone que também sabia segurar uma arma. Num instante, Nagumo sentiu o perigo, desviando-se rapidamente para um lado, para escapar com vida. A sombra negra agora falou, sondando-os. A aparição deles aqui significava que deviam ter derrotado a sombra de Mio, certo? Shinpei gritou furiosamente. Imediatamente, a sombra disparou tentáculos, envolvendo firmemente o corpo de Shinpei. Ela puxou Shinpei para examiná-lo. O olho direito de Shinpei era o olho direito perdido de sua mãe do passado. Era intrigante como Shinpei havia obtido este olho. Com este olho, Shinpei receberia a habilidade de controlar o tempo. Neste momento, o Shio tinha acabado de acordar, tentando se libertar do falso Shinpei. Claro, não funcionou. Enquanto isso, o verdadeiro Shinpei estava se contorcendo de dor no chão. O líder das sombras entendia muito bem o mecanismo do olho direito de Shinpei. Cada vez que ele morria, voltava a um ponto de verificação para recomeçar. Então havia apenas uma maneira para o lado do mal vencer. Ele se virou para chamar o falso Shinpei para começar o trabalho. O Shio gritou com medo, chamando Mio para proteger Shinpei. Mio entendeu o que sua irmã queria e tentou rastejar até Shinpei. Mas, assim que ela estava prestes a tocar Shinpei, a sombra atacou e matou Mio bem na frente deles. Uma a uma, as sombras gradualmente se dissolveram e se juntaram ao corpo do líder das sombras. Sua refeição final estava completa. Nagumo estava deitada cuidando de suas feridas, culpando-se por ter chegado tarde demais. O líder das sombras ergueu a mão para o céu. Imediatamente, uma luz vermelha brilhante apareceu acima. A coisa que o líder das sombras chamou de mãe era uma garota. Imediatamente, a faixa preta apareceu, espalhando-se por toda a área da cerimônia. Era como uma inundação descendo pelo santuário. Qualquer um que estivesse em pé ou tocasse essa faixa preta desapareceria imediatamente. A ilha inteira havia se tornado uma refeição para a mãe das sombras. Ela lambeu os lábios uma vez, mostrando grande satisfação. Shinpei estava impotente, sem saber o que fazer. Nagumo era igual. Ela se culpava por ser fraca demais para salvar alguém. O ritual da sombra estava completo. Era tarde demais para corrigir esse erro. Naquele momento, Shinpei gritou alto, chamando Nagumo. Ele começou a chorar, implorando para Nagumo atirar nele. Ele voltaria para o dia 22 para corrigir esse erro. Nagumo só tinha uma bala sobrando, tudo ou nada, mas com Shinpei gritando esse plano tão alto, é claro que o líder das sombras não deixaria isso acontecer. Estava se preparando para absorver Nagumo quando Ushio emergiu debaixo do chão. Ela socou o líder das sombras diretamente no rosto, criando a oportunidade perfeita para Nagumo puxar o gatilho. Antes disso, ela ainda precisava lembrar Shinpei de uma coisa. Se ele realmente pudesse voltar, ele deveria dizer o nome dela na frente dela. Se ele fizesse isso, ela certamente o ajudaria com todas as suas forças. O tiro ecoou, explodindo a cabeça de Shinpei. Antes de ser enviado de volta no tempo, Shinpei teve que entrar em um estado de observador como antes. Ver a cena da ilha sendo engolida pela sombra negra fez Shinpei não aguentar mais. Ele só desejava que tudo acabasse rapidamente. Naquele momento, Shinpei e a Mãe das Sombras trocaram olhares, e então ele foi puxado para uma dimensão diferente para reverter o passado. A voz de Ushio ressoou novamente, lembrando-o de ter cuidado com esse poder. Não era algo que uma pessoa comum pudesse controlar. Num piscar de olhos, Shinpei havia retornado ao dia 22 de julho. Ele desabou, vomitando violentamente, e então descobriu que suas roupas estavam encharcadas. Shinpei imediatamente lembrou que, neste momento, provavelmente tinha acabado de ser jogado no mar pela bicicleta de Mio e foi resgatado por ela. Ao voltar para casa, Shinpei pegou um caderno para estudar. Na primeira vez que voltou, ele apareceu no barco. Na segunda vez, foi depois de descer do barco. E esta foi a terceira vez, quando ele foi jogado no mar pela bicicleta da Mio.
O ponto de partida de cada loop estava sendo gradualmente empurrado para frente. Agora Shinpei entendia o que Ushio lhe havia dito. Esse poder tinha limites, e no próximo retorno era altamente provável que ele fosse empurrado para um momento ainda mais tarde. Shinpei se levantou para trocar de roupa e se preparar. Em 3 dias, seria o festival de verão. Ele tinha que encontrar uma maneira de salvar todos dentro de 3 dias. Porque se ele tivesse que usar seu poder novamente, se seu ponto de partida fosse depois que o grupo de Mio tivesse sido morto, então, não importava quantas vezes ele voltasse, não resolveria nada. Enquanto isso, na praia, as ondas chegavam à costa, trazendo Ushio com elas. Ela acordou confusa, seus olhos se enchendo de lágrimas enquanto olhava ao redor, surpresa e perplexa. Na segunda viagem no tempo de Shinpei, o navio atracou. Assim que pisou no cais, Nagumo ficou assustada ao descobrir que a pessoa ao lado do navio era uma sombra. No entanto, ela não mostrou nenhuma reação a isso. Nagumo puxou sua bagagem pela ladeira exatamente quando Mio descia de bicicleta, chamando o apelido de Shinpei em voz alta. Isso deixou Nagumo um pouco curioso. Ela analisou o Shin em Shinpei, então rapidamente descartou o pensamento. Não poderia ser que Shinpei coincidentemente pegasse o mesmo barco que ela. A atenção de Nagumo foi capturada por um aviso de funeral. Nele estava claramente escrito o nome de Ushio. Nagumo imediatamente lembrou-se da cena de Shinpei gritando o nome da garota. Então, esbarrando direto no peito dela. Então, ela foi à funerária para investigar mais. Enquanto andava por lá, um homem a reconheceu. Masahito sorriu brilhantemente, cumprimentando-a e elogiando Nagumo por ter se tornado mais bonita. Fazia 14 anos desde que eles se encontraram. Enquanto cumprimentava Masahito, Nagumo também o sondou. Ela pisou na sombra dele e não viu nenhuma reação, provando que ele não era um monstro das sombras. Depois disso, Nagumo perguntou curiosamente a Masahito sobre o pequeno Ushio. Ao mencionar isso, o rosto de Masahito ficou triste enquanto contava tudo a ela, mas muito rapidamente ele mudou de assunto. Então, ele chamou o Sr. Allen para conhecer Nagumo. Claro, Nagumo o conhecia, e o Sr. Allen também não era um estranho para ela. No ensino fundamental, Nagumo era uma cliente regular no restaurante do Sr. Allen. Ela conhecia muito bem a família dele. 2 filhas, a mais nova Mio e a irmã mais velha, Ushio. Após dar à luz Mio, a esposa do Sr. Allen faleceu. Enquanto ele trabalhava, os clientes se revezavam cuidando de Mio para ajudá-lo. Naquela época, Ushio também era muito jovem. Quando a garotinha veio pedir a Nagumo para ler uma história, ela alegremente leu para Ushio um romance recém-lançado que ela mesma havia escrito. Depois de se encontrar com o Sr. Allen, Nagumo encostou-se a um canto da parede, olhando para a foto memorial de Ushio. 14 anos haviam se passado, um tempo muito longo. Desde então até agora, nenhuma morte notável havia sido registrada, mas talvez fosse hora de eles agirem. Enquanto pensava, Nagumo ouviu a voz do Sr. Allen. Ele estava recebendo uma ligação de Mio, informando que ela e Shinpei haviam caído no mar, então chegariam atrasados para o funeral. Imediatamente, Nagumo se aproximou para perguntar ao Sr. Allen sobre esse garoto Shinpei. Ele e Masahito responderam alegremente a ela. Shinpei era filho de um amigo próximo dele de antes. 10 anos atrás, os pais de Shinpei tiveram um acidente enquanto subiam em um barco. Ouvir isso foi o suficiente. Nagumo puxou sua mala e saiu. Assim, ela confirmou que a criança que precisava encontrar era a pessoa que havia conhecido no barco. Mas, por enquanto, ela precisava evitar Shinpei. Ela não podia confiar nele imediatamente com tão pouca informação. O Sr. Allen, vendo Nagumo partir, correu atrás dela. Ele levou Nagumo para um canto escondido e contou a ela o segredo sobre a morte de sua filha. A menina havia sido estrangulada até a morte, não afogada como a polícia havia anunciado. Isso deixou Nagumo um pouco irritada. Os policiais desta ilha eram idiotas. Se ela tivesse sido estrangulada, certamente ainda haveria sangue e pele do agressor debaixo das unhas de Ushio. Sem hesitar, Nagumo correu para o salão, abrindo a tampa do caixão de Ushio, surpreendendo a todos. Tetsu, ao ver isso, tentou parar Nagumo, mas foi quase ineficaz. Nagumo limpou suavemente o pescoço de Ushio, e a marca de estrangulamento apareceu imediatamente. Ela então se virou para perguntar ao Sr. Allen quem havia vestido Ushio. O Sr. Allen apenas se lembrava que provavelmente foi uma enfermeira no hospital. Nesse momento, o médico presente no salão correu para repreender Nagumo por não respeitar os mortos. Nagumo não se deu ao trabalho de discutir e imediatamente puxou sua mala para sair. O Sr. Allen correu atrás dela continuamente, pedindo desculpas a Nagumo por lhe contar esse assunto inapropriado. Nagumo se virou para lhe fazer mais uma pergunta, se antes de morrer, Ushio havia mencionado algo sobre um doppelganger. Assim que ela terminou de falar, o amigo de infância de Nagumo a reconheceu. Asako desabou em lágrimas na frente de Nagumo, incapaz de acreditar que isso tinha acontecido com Ushio. Só porque ela salvou a filha de Asako, Ushio teve que morrer. O Sr. Allen apressou-se em confortar Asako, enquanto o rosto de Nagumo se enrugava. Essa atuação de terceira categoria não a enganava.
A Asako diante dela era uma sombra disfarçada. Muito provavelmente, a verdadeira Asako já havia sido morta. Nagumo rangeu os dentes com raiva. Essa maldita coisa ousou vir ao funeral do Sr. Allen depois de causar tudo aquilo. Depois de sair do salão, Nagumo foi encontrar o Sr. Nezu e contou-lhe toda a verdade. Toda a família de Shiori eram sombras. Ao ouvir isso, o Sr. Nezu já conseguia imaginar o cenário. Certamente a verdadeira Shiori havia sido morta, fingindo-se de afogada para matar o Shio, e depois substituindo toda a família de Asako. Mas para fazer isso, certamente entre eles havia alguém que podia criar novas sombras. As coisas estavam se tornando mais complexas. Nesse momento, Nagumo, com lágrimas nos olhos, jogou-lhe um telefone. Ela esperava que, quando precisasse, o Sr. Nezu ajudasse. Voltando a Shinpei, tendo sido reencarnado, Shinpei copiou exatamente o que havia feito na reencarnação anterior. Isso o ajudou a evitar ser atacado por Shiori imediatamente. O funeral terminou a 1h da tarde. Quando todos foram embora, a família de Asako chamou Shinpei para saber o quanto ele sabia sobre a sombra que ele havia mencionado. Shinpei começou a suar quando viu uma formiga rastejando sobre a sombra deles. Ele se lembrou claramente do que Nagumo lhe dissera. A sombra odiava ser pisada em sua sombra. Certamente toda a família de Asako eram sombras disfarçadas. Shinpei, com medo, tentou encontrar uma desculpa para fazer a família de Asako ir embora. Neste momento, Mio se aproximou dele para perguntar. Nesse instante, Shinpei se virou bruscamente para perguntar a Mio sobre a cor da roupa íntima que ela usou ontem. No segundo loop, ele tinha acidentalmente visto a cor daquela roupa íntima quando foi morto. Esta manhã, quando ela veio buscá-lo, Mio estava usando uma roupa íntima diferente. Depois que Mio confirmou que ontem ela usou calcinha branca, Shinpei teve certeza de que Mio havia sido copiada de ontem. Ele não podia voltar no tempo tanto assim. Ele tinha que encontrar outra maneira de proteger Mio. Às 1h30 da tarde, o caixão de Ushio foi levado para o crematório. Todos se reuniram na sala de jantar para uma refeição de despedida para a garota. Shinpei circulou pela sala, perguntando a todas as pessoas que achava suspeitas. A primeira pergunta era se tinham ouvido a história sobre as sombras. A segunda pergunta foi se eles tinham encontrado alguém com seios enormes. Ao ouvir isso, o Sr. Allen tinha certeza de que a pessoa a quem Shinpei se referia era Nagumo. Então, ele entregou o papel que Nagumo havia pedido para dar a Shinpei. Era um código como no romance que Nagumo tinha escrito. Então, Shinpei rapidamente encontrou a resposta. O Sr. Allen se desculpou para ir ao banheiro. Shinpei imediatamente ligou para tentar contatar Nagumo, mas quem atendeu foi o Sr. Nezu. Ele não explicou muito, apenas disse a Shinpei para voltar ao salão e esperar pelo contato dele. Enquanto o Sr. Allen estava no banheiro, a sombra disfarçada como o Sr. Allen apareceu, esgueirando-se no banheiro para assassiná-lo. Assim que abriu a porta, Nagumo estava esperando e imediatamente o acertou com um martelo no chão. Só depois de um tempo, o Sr. Nezu contatou Shinpei novamente, chamando-o para o pátio. Ele pediu para ele ficar parado como uma estátua. Então, disparou um tiro direto na sua sombra. Enquanto isso, no banheiro, após levar uma martelada, o falso Allen também foi encontrar seu criador. O verdadeiro Allen estava sentado na sala ao lado, sem saber o que estava acontecendo. Do lado de Shinpei, dar um tiro na sombra enquanto ele estava ileso foi suficiente para provar que ele não era um falso. Então, o Sr. Nezu forneceu a localização de Nagumo para ele. Enquanto ele ria, perguntou-se por que ela sabia sobre as sombras. No portão, o Sr. Nezu já estava esperando. Ele levou Shinpei para dentro, explicando a situação anterior enquanto caminhavam. Finalmente, Shinpei encontrou Nagumo. Shinpei imediatamente apresentou o romance, lendo seu nome muito claramente, querendo que Nagumo o assinasse para ele. Enquanto assinava, Nagumo lembrou Shinpei de ouvir com muita atenção o que ela estava prestes a listar. Com base em sua observação, Shinpei não poderia resolver o código sem saber quem ela era antes. Havia apenas uma possibilidade. Ou ele a conhecia antes, ou tinha passado pelo dia 22 de julho, várias vezes. Isso significava que Shinpei era um viajante do tempo. Ao ouvir isso, Shinpei começou a chorar, confirmando o raciocínio de Nagumo. Shinpei entregou o romance a Nagumo, perguntando curiosamente se ela acreditava na verdade sobre as sombras. Por isso escreveu este romance, e além disso, ela tinha dado o nome dela à personagem principal. Ao ouvir isso, Nagumo encostou-se na parede e disse a Shinpei que há 14 anos ela tinha visto a sombra com seus próprios olhos, e foi também quem matou sua família. Ela tinha passado por isso, então acreditava em Shinpei. Quanto a outras questões, ela as manteria em segredo porque, se Shinpei fosse copiado pela sombra, a sombra também saberia seus segredos. O Sr. Nezu agora falou, lembrando Shinpei de que os alvos da sombra eram famílias. Há 14 anos, apenas Nagumo escapou. Então, quando ela retornasse aqui, certamente se tornaria o alvo deles. Shinpei imediatamente percebeu primeiro Ushio, depois Mio, finalmente ele. Então, o que aconteceria com o Sr. Allen? Nagumo interrompeu seu raciocínio.
O problema do Sr. Alain já havia sido resolvido por ela. Uma vez que uma sombra era morta, não podia retornar. Então, o Sr. Alain estaria seguro. Esse efeito era semelhante à imunidade antibacteriana. O Sr. Nezu também era imune à sombra, então ele não tinha medo algum. Vendo Shinpei ainda muito preocupado, Nagumo o encorajou, prometendo protegê-lo a todo custo. Então, em relação ao plano de Shinpei, ele rapidamente contou a ela tudo o que sabia. Na noite do festival de verão, todos morreriam. O líder das sombras tinha a capacidade de controlar outras sombras. Pouco antes, Shinpei havia dado a Nagumo um pedaço de papel, o que também explicou os eventos que estavam prestes a ocorrer. Às 9 horas da noite de hoje, a sombra de Mil apareceria em frente à loja do Sr. Alan. Nagumo entendeu então que esta noite ela lidaria com a sombra de Mil. Mas, por enquanto, ainda havia uma questão a resolver. Sem Nagumo dizer, Shinpei sabia que ela pretendia lidar com as sombras na família de Asako. Ele aconselhou Nagumo a não fazer isso porque, de acordo com o ciclo de reencarnação anterior que ele tinha visto quando o festival aconteceu, a pequena Shiori ainda estava presente lá, provando que Nagumo tinha falhado em derrotar a menina. Mas se Nagumo ainda insistisse em ir, Shinpei queria segui-la. Se uma variável ocorresse, ele queria saber qual razão levou ao fracasso deles. Nagumo concordou com o pedido dele. No entanto, ela entraria sozinha enquanto Shinpei e o Sr. Nezu se esconderiam em um canto para observar. Antes de entrar, Nagumo ficou ouvindo uma gravação que deixou Shinpei um tanto curioso. O Sr. Nezu deixou escapar uma explicação. Nagumo não tinha memórias, então teve que gravar o que sabia para suas ações subsequentes. Nagumo puxou sua mala e tocou a campainha na casa de Asako. A sombra falsa de Asako abriu a porta entusiasticamente para Nagumo. Nagumo usou a desculpa de que a reunião de hoje foi muito apressada e ela não teve tempo de dar presentes para a família, então queria entrar com todos. A falsa Shiori, ao ouvir isso, ordenou à falsa Asako que a deixasse entrar. Nagumo entrou e pediu permissão a Asako para abrir sua mala ali. Apenas esperando que ela estivesse desprevenida, Nagumo imediatamente a acertou no rosto com um martelo. Fora da loja Koba, Shinpei ainda estava se perguntando ao Sr. Nezu se era apenas um palpite, mas será que Nagumo tinha múltiplas personalidades? Ela mesma tinha dito a ele para encontrar o irmão dela, mas tal possibilidade não poderia acontecer, certo? O Sr. Nezu sorriu e lembrou gentilmente a Shinpei que ele estava meio certo, meio errado, logo ele entenderia. Shinpei ainda estava muito preocupado, sem saber se Nagumo sozinha poderia enfrentar os três. Sobre isso, o Sr. Nezu tinha certeza de que ela poderia porque sabia que Nagumo era uma pessoa muito forte. Ela tinha o segredo para destruir as sombras. O motivo pelo qual Nagumo pediu a Shinpei para ficar do lado de fora não era porque temia que ele estivesse em perigo, mas porque ele era uma variável em seu plano, e Nagumo estava tentando entender por que seu plano no ciclo anterior havia falhado. Dentro do prédio, Nagumo afastou Asako. Imediatamente, o marido de Asako pegou os pauzinhos e correu para atacá-la. Nagumo acertou-o na cabeça e o chutou para longe. Em um instante, Nagumo viu Asako se transformar e atacá-la por trás. Graças a isso, ela conseguiu escapar do ataque. Então, aproveitou a oportunidade para acertar diretamente a sombra sob seus pés, matando com sucesso a sombra falsa de Asako. Agora, Nagumo sentiu uma presença atrás dela. Era a pequena Shiori. Ela ainda estava fingindo ser inocente, chamando pelos pais. Mas agora, Nagumo não podia ser enganada assim. Com um martelo na mão, Nagumo golpeou a sombra, mas ela conseguiu desviar e circular por trás dela. Do lado de fora, Nezu ainda estava explicando mais a Shinpei. Nagumo tinha um irmão gêmeo. Há 14 anos, seu irmão havia sido morto, seu corpo coberto de marcas de mordidas. Ao ouvir os gritos, o Sr. Nezu correu para verificar. A cena diante de seus olhos ficou com ele até agora. Todos disseram que o irmão de Nagumo tinha sido atacado por animais selvagens, mas Nagumo insistiu que o menino tinha sido assassinado. As marcas de mordidas por todo o corpo dele tinham borrado a marca no pescoço do menino, e ninguém acreditou em Nagumo. O funeral do menino foi realizado logo depois, e então ele foi levado para o crematório. Ao ouvir isso, Shinpei também percebeu vagamente que era exatamente como Ushio havia morrido. Vendo que Shinpei entendeu o problema, o Sr. Nezu virou-se para perguntar a Shinpei mais uma vez se ele estava pronto para enfrentar o que estava prestes a acontecer. No prédio, Nagumo havia sido subjugada pela falsa Shiori, que a estava estrangulando no chão. Estava bastante surpresa com o que Nagumo acabara de fazer. Ela sabia como matar uma sombra, o que a fez se perguntar se ela estava do mesmo lado que o traidor. Nagumo não se deu ao trabalho de responder, apenas lembrando que, se quisesse saber, poderia copiá-la. A sombra furiosa preparou-se para matar Nagumo, mas ela pegou os rachis do chão e, sem hesitar, esfaqueou-se para ferir a sombra. Ela gritou de dor e correu direto para o terceiro andar. Esta sombra falsa era completamente diferente das duas sombras com as quais ela tinha acabado de lidar. Para ter certeza, antes de subir ao terceiro andar para encontrá-la, Nagumo enviou uma mensagem para fora para informar Shinpei e o Sr. Nezu.
Ela iria persegui-lo e eles mudariam para o plano B. Da sua bolsa, o Sr. Nezu imediatamente puxou uma pistola de pregos, pronto e preparado. Enquanto isso, Nagumo subiu ao terceiro andar para investigar. Ela entrou em uma sala e imediatamente enviou uma mensagem para informar o Sr. Nezu para se preparar. A sombra escaparia pela janela. Depois disso, Nagumo falou, lembrando gentilmente a pequena Shori, que estava atrás dela, que ela conhecia todos os seus segredos. Ao copiar uma pessoa, teria que permanecer imóvel por um curto período e não poderia fazer nada. Se agisse assim, morreria imediatamente. A sombra estalou a língua. Tendo sua fraqueza apontada, não era tola o suficiente para copiar Nagumo novamente, e como ela havia previsto, escapou pela janela. O Sr. Nezu já estava esperando embaixo. Com a pistola de pregos, ele disparou continuamente contra ela, mas não foi eficaz. Essa sombra se movia rápido demais. Mas, neste exato momento, de um canto escondido, Shinpei saltou para prender a sombra no chão. Ela mordeu a mão de Shinpei com raiva, mas ele ainda não soltou, tendo que esperar até que o Sr. Nezu viesse e disparasse a pistola de pregos em sua perna antes de Shinpei soltá-la. De acordo com sua experiência, para segurar a sombra, eles precisavam atirar em 3 pontos diferentes. Dessa forma, ela não poderia mais se mover. Agora, a sombra estava inútil. Nesse momento, a sombra falsa de repente começou a rir. Lamentou, como era entediante, que neste verão, tudo acabaria de qualquer forma. Shinpei gritou com raiva, querendo saber por que tinha matado Ushio. A sombra permaneceu calma, provocando Shinpei, e até o convidou para se tornar uma sombra com ela. Shinpei estava muito irritado. Ele levantou o punho, querendo acertá-la, mas ao olhar para o rostinho de Shori, não conseguiu fazê-lo. Bum! O martelo de Nagumo o lançou para o balcão. Já chega! Ela lembrou a Shinpei. Conversar com uma sombra por muito tempo faria Shinpei confundi-la com outras. Depois de se acalmar, Shinpei perguntou curiosamente a Nagumo qual era a diferença entre uma pessoa real e uma cópia. Deve haver alguma diferença real, certo? Então, naquela noite, todos se encontraram à beira do rio. Aqui, eles também explicaram a Shinpei sobre o transtorno de personalidade múltipla de Nagumo. Nagumo era a irmã mais velha, e a pessoa que se apresentava a Shinpei era o irmão mais novo chamado Hizuru. Os dois viviam no mesmo corpo, trocando de lugar quando necessário. Aproveitando que estavam do lado de fora para conversar, Hizuru imediatamente falou mal de sua irmã. Mas, de repente, um punho voou direto para o rosto dele. Nagumo retomou o controle do corpo. Ela estava muito envergonhada que seu irmão tivesse falado mal dela assim. Depois disso, ela lembrou gentilmente a Shinpei que eles não tinham tempo para estudar as diferenças entre sombras e pessoas normais, pelo menos até que tudo estivesse terminado. Era tarde demais para salvar a família Koba, mas não era tarde demais para Shinpei. Ele ainda podia salvar a pequena Miu se matasse sua sombra falsa. Depois disso, todos foram para a frente do restaurante para se preparar para implementar o plano. A tarefa de Shinpei era muito simples: observar e fazer tudo semelhante à reencarnação anterior. Ela e o Sr. Nezu estariam prontos, esperando seu sinal. Após planejar, Shinpei entrou na casa. Ele ficou assustado quando viu Miu segurando uma faca, pensando que ela estava prestes a esfaqueá-lo. Mas não, Miu só queria cozinhar uma refeição para Shinpei sozinha. Shinpei rapidamente correu para ficar ao lado dela, fingindo querer ajudar a menina, mas na verdade pisando na sombra de Miu para confirmar que ela não era uma sombra falsa, o que fez Shinpei suspirar de alívio. Ele imediatamente mandou Miu para outro lugar, dizendo que ele iria cozinhar. Ele tinha que manter tudo exatamente como na segunda reversão. Caso contrário, as ações dos outros também mudariam, alertando a sombra, o que seria desastroso. O som de um estômago roncando fez Shinpei pensar que Miu já estava com fome. Ele se virou para verificar, mas de alguma forma era o Shio, e ela estava até usando um maiô. Shinpei se assustou e caiu no chão. Ele continuou perguntando ao Shio por que ela apareceu ali. Ela deveria ter aparecido no dia 24, não agora. Vendo isso, Ushio não escondeu nada de Shinpei. Ela veio informar Shinpei que no dia 24, no festival de verão, monstros sombrios apareceriam e matariam todos. Shinpei olhou para Ushio com os olhos arregalados. Ela sabia sobre isso. Poderia ser que o Shio tivesse experimentado a noite do dia 24? Nesse momento, houve um som na porta. Era Miu. A garotinha tinha acabado de lavar o rosto e tinha voltado. Para evitar ser descoberta por Miu, o Shio teve que se esconder debaixo da mesa enquanto Shinpei fingia continuar cozinhando. O estômago de Ushio roncou de fome, fazendo Shinpei suar frio. Mas, felizmente, Miu pensou que era o estômago de Shinpei. Ela se sentou e suspirou profundamente. Shinpei ainda sabia o que era estar com fome, o que significava que ele ainda estava saudável. Shinpei, com uma faca na mão, continuava dizendo a si mesmo para manter a calma. Mas em um momento como este, lembrar da receita de curry foi a coisa mais fácil. Mas a situação não estava nada boa. A aparência de Ushio aqui era completamente diferente das duas reversões de tempo anteriores. Variáveis definitivamente apareceriam.
O que ele deveria fazer agora? Nagumo, ajude! Shinpei preocupou-se. Nesse momento, tio Elaine tinha acabado de voltar. Ao ver Shinpei cozinhando enquanto sua filha estava apenas sentada, ele pediu a Mil para ajudar. Mas Mil recusou imediatamente, usando a desculpa de que seu único trabalho era comer. Shinpei aproveitou essa oportunidade para dar um bilhete a Ushio, lembrando-a de que em 5 minutos, o tio Elaine iria lavar as mãos e Mil iria tomar banho. Nesse momento, Ushio deveria correr para o quarto dele para se esconder. Pouco depois, Shinpei havia terminado o curry. Ele pegou os pratos, preparando-se para levá-los para o quarto, quando Mil perguntou por que havia 2 porções. Shinpei, assustado e suando, rapidamente usou a desculpa de que estava com muita fome para enganar a menina. Ele levou a bandeja de curry para o andar de cima. Assim que abriu a porta, já viu Ushio em posição de comer. Nesse momento, Shinpei lembrou-se da instrução de Nagumo para não deixar as palavras da sombra tocá-lo. Isso deixou Shinpei um tanto desconfiado, porque a sombra de Ushio apareceria aqui assim. Enquanto comia, Shinpei sondou Ushio com algumas perguntas. Ele até tinha uma faca escondida atrás das costas para o caso de problemas. Ushio também não se lembrava de onde veio. Ela só se lembrava de acordar na praia. Claro, Ushio não deixaria ninguém descobri-la, exceto Shinpei. De repente, Shinpei fez cócegas em Ushio, assustando-a. Ela se virou bruscamente para repreendê-lo. Shinpei explicou enquanto lentamente tirava a faca de trás das costas. No momento, a sombra de Ushio não tinha defesa alguma. Ele poderia matá-la completamente agora, mas na segunda reversão, essa sombra havia criado uma oportunidade para ajudar Shinpei a recomeçar. Era certo ele fazer isso? Nesse momento, Shinpei lembrou-se de quando estava prestes a ir para Tóquio para estudar. Tio Elaine conhecia alguém lá, e Shinpei tinha decidido ir para Tóquio para aprender a cozinhar. Ele usou a desculpa de que não podia ser sempre um fardo para a família de Ushio, mas a verdade é que Shinpei agia assim porque gostava de Ushio. Ele não queria ser sempre o irmão de Ushio. No último dia, antes de Shinpei partir, Ushio quis comer o curry que ele cozinhou, mas Shinpei recusou, e então não houve uma próxima vez aqui. Ushio comeu e chorou. Foi bom que ela ainda teve a chance de comer o curry de Shinpei mais uma vez. Agora, Shinpei tinha confirmado. A pessoa à sua frente, mesmo que uma sombra, ainda era Ushio. Era diferente de outras sombras. Então, Shinpei não teve mais cuidado e compartilhou tudo com Ushio. No próximo dia 24, o festival seria atacado por monstros das sombras. Ao ouvir isso, Ushio quis ajudar Shinpei, mas quando ele mencionou as habilidades de uma sombra, Ushio desistiu. Ela não podia fazer o mesmo que eles. Fora da loja de caixões, Nagumo e o Sr. Nezu já estavam posicionados. Em apenas mais 10 minutos, a sombra falsa de Mil apareceria aqui. Ela ligou para perguntar sobre a situação do Sr. Nezu. Ele também tinha uma arma pronta, deitado em uma posição perfeita, esperando a oportunidade. No entanto, ele ainda tinha algo para lembrar Nagumo. Não confie demais no que Shinpei disse. Afinal, para ele, Shinpei era apenas isca para atrair aquelas sombras a aparecerem. Se uma variável ocorresse, Shinpei poderia não ser útil. Dentro do quarto de Shinpei, ele aconselhou Ushio a trocar o maiô. Ushio queria, mas não sabia como usar as habilidades da sombra. Esforçar-se demais fez até o maiô em seu corpo desaparecer completamente, expondo seu corpo nu. Então, Shinpei teve que emprestar uma camisa para ela usar temporariamente. Os dois estavam conversando sem perceber que a sombra havia se infiltrado na casa através do cano. Nesse momento, houve uma batida na porta. Shinpei apressadamente empurrou Ushio para se esconder debaixo do cobertor, então abriu a porta para receber Mio. A menina veio limpar a comida para lavar, mas havia 2 conjuntos de talheres aqui, deixando Mio um pouco curiosa. Isso assustou Shinpei, que apressadamente explicou. Depois que Mil saiu, ele se atreveu a deixar Ushio sair. De alguma forma, mais uma vez, Mil abriu a porta, mas desta vez, Shinpei já havia notado algo estranho. Mil, com uma faca na mão, correu direto para esfaqueá-lo, mas Ushio pulou para receber a facada por Shinpei. Então, ela chutou a sombra falsa para longe. A sombra falsa continuou a atacar. Desta vez, mirou em Ushio primeiro. Com a faca na mão, esfaqueou diretamente a entidade de Ushio, cortando seu braço. Shinpei estava com medo, sem saber o que fazer. Ele não era páreo para essa sombra, mas deveriam simplesmente morrer assim? Shinpei abriu a cortina atrás dele, pegou uma faca e enfrentou a falsa Mio. Ela não o atacou imediatamente, mas virou-se para questionar Ushio. Se estavam do mesmo lado, por que Ushio estava ajudando Shinpei? Ushio gritou com raiva, negando estar do mesmo lado que ela. Ela e Shinpei eram uma família. Proteger ele era natural. Assim que a sombra correu para atacar Shinpei, tiros ecoaram, explodindo a cabeça da falsa Mio, criando uma oportunidade para Shinpei esfaquear diretamente a entidade e acabar com ela. Depois disso, ele se virou apressadamente para verificar os ferimentos de Ushio. Nesse momento, Nagumo abriu a porta.
Sem uma palavra, ela já tinha a intenção de usar seu martelo para matar Ushio. Shinpei teve que se ajoelhar e implorar a Nagumo para salvá-la. Ushio o havia salvado 2 vezes. Ela não era uma sombra, mas a verdadeira Ushio. Isso deixou Nagumo muito irritada. Ousar pedir para ela salvar uma sombra. Ela ameaçou Shinpei dizendo que, se ele realmente estivesse do lado dessa sombra, não hesitaria em matá-lo também. Shinpei não se importou. Se Nagumo fizesse isso, ele simplesmente continuaria a reverter o tempo. Nesse momento, Ushio levantou-se fracamente, perguntando sobre a situação da verdadeira Mio. Nagumo já tinha confirmado isso. A menina estava segura e no banheiro. Mais importante, a voz de Ushio era idêntica à mensagem gravada enviada para Nagumo pedindo ajuda. Então, Nagumo guardou seu martelo e tratou os ferimentos de Ushio. Depois disso, ela reproduziu a gravação para Ushio ouvir. Era de fato a sua voz, mas Ushio não conseguia se lembrar de nada. Neste momento, o Sr. Nezu chegou. Ele deixou de lado o passado de Ushio e Nagumo. Mais importante agora era que o que Shinpei sabia havia mudado. A sombra de Mio não estava mais parada na frente da casa, mas tinha entrado na casa para matar Shinpei. Muito possivelmente, foi porque eles tinham matado a sombra de Shiori, levando a que suas ações fossem tão diferentes. Embora quisessem muito continuar ajudando Shinpei, ele e Nagumo foram forçados a recusar. Se Shinpei ainda insistisse em não matar a sombra de Ushio, Nagumo havia confirmado que, atualmente, Ushio era inofensiva. Mas quem sabia o que o futuro reservava? Shinpei tinha que aceitar isso. Antes de partir, ele também lembrou gentilmente a Nagumo que na tarde de amanhã, 23 de julho, Nagumo provavelmente seria morta pela sombra. Ele a lembrou com antecedência para que ela pudesse ter cuidado e mudar o futuro. Na manhã seguinte, Shinpei acordou muito cedo. Ele foi direto para o quarto de Mio para acordá-la. Assim, ela confirmaria que já estava de pé e não precisaria ir ao quarto dele para chamá-lo. Nesse momento, Mio deu o colar de concha para Shinpei. Ele o levou de volta para o seu quarto e o entregou a Ushio. Este era o original. Com sorte, Ushio se lembraria de algo. Shinpei lembrou Ushio de ficar no quarto enquanto ele iria trabalhar, já que hoje o restaurante deles estaria aberto o dia todo. Depois de um tempo, Su também chegou. Ele e Su foram para a praia. Assim que Su estava prestes a contar a causa misteriosa que levou à morte de Ushio, ela apareceu bem na frente de Su, congelando-o. Depois disso, Shinpei explicou tudo a Su. Ele chorou incontrolavelmente, culpando a si mesmo. Se naquele dia ele tivesse se esforçado um pouco mais, talvez Ushio não tivesse que morrer. Ushio, com raiva, deu um soco no rosto de Sue. Atualmente, eles tinham que depender de Sue, mas Sue estava planejando ficar ali chorando até quando? Depois que Sue se acalmou, Shinpei entregou o telefone para Ushio. Ele não sabia a senha e teve que pedir ao dono para abri-lo. Com sua impressão digital, Ushio conseguiu abrir o telefone. Todos verificaram tudo nele e descobriram um vídeo da praia, o lugar onde Ushio perderia a vida. Ushio reproduziu o vídeo para todos assistirem. No vídeo, Ushio apareceu em pé, feliz, em frente à praia. Ela havia gravado este vídeo para deixar uma mensagem para Shinpei. Quando ele assistisse a este vídeo, ela já estaria morta. Logo depois disso, Ushio puxou sua sombra para ficar ao lado de Shinpei e Sue, que ficaram muito surpresos. Em frente à câmera, Ushio confirmou a Shinpei que ela havia verificado que essa sombra de Ushio não era como as outras sombras. Ela apareceu aqui para ajudar Shinpei como uma aliada dele, então esperava que Shinpei tratasse bem essa sombra. Quanto a Ushio original, ela sabia que estava prestes a morrer, então tinha algumas palavras para Shinpei. Por isso gravou este vídeo. Tudo havia começado com a pequena Shiori. No dia 17 de julho, Ushio tinha conhecido a pequena Shiori. A menina contou a Ushio sobre a história da sombra com uma expressão muito séria. Shiori sentiu que alguém exatamente como ela a estava seguindo e afirmou a Ushio que isso não era simples. No início, Ushio brincou e não acreditou. Até o dia seguinte, 18 de julho, quando ela e Mio estavam limpando a praia para serviço comunitário, e Ushio viu alguém que parecia exatamente com ela mesma. Quando Ushio correu atrás para olhar, não conseguiu encontrar em lugar nenhum. Agora, Ushio acreditava na história da sombra, então voltou para encontrar a pequena Shiori, prometendo que ajudaria Shiori a aprender sobre essa história da sombra. Isso deixou Shiori muito feliz. Muito rapidamente, a limpeza da praia terminou. O festival de verão seria realizado no próximo dia 24 de julho. Depois de terminar aqui, Ushio e Mio voltaram para casa, jogando pedra, papel, tesoura para ver quem tomaria banho primeiro. Mio ganhou e de repente mencionou Shinpei, perguntando se ele voltaria para casa neste verão. Ouvir sobre Shinpei deixou Ushio furiosa, mas Mio sabia muito bem que sua irmã gostava dele, então continuou provocando, deixando Ushio muito envergonhada. Depois que Mio terminou de tomar banho, foi a vez de Ushio. Ela tirou a roupa e entrou no banheiro. De alguma forma, havia alguém que parecia exatamente com ela sentada lá. Ushio ficou muito assustada. Ela estava prestes a gritar alto por Mio, mas a sombra de Ushio cobriu sua boca para impedi-la.
Ushio lutou e empurrou a sombra para dentro da banheira. A sombra esfregou a cabeça e lamentou que pelo menos Ushio deveria ouvir sua explicação primeiro. Ushio, preocupada, questionou a sombra sobre por que apareceu ali. A sombra respondeu calmamente que ela era Ushio, então voltar para casa não estava errado. As ações da sombra, sendo exatamente como as suas próprias, deixaram Ushio um pouco assustada. Mas muito rapidamente, as duas estavam em sintonia uma com a outra, e imediatamente pensaram no problema da pequena Shiori. Ushio tinha confirmado que a sombra existia, então certamente o que Shiori lhe contou era verdade. Certamente a sombra de Shiori estava apenas à espreita em algum lugar nesta ilha. De acordo com o que a menina tinha dito, Shiori viu sua sombra pela primeira vez na montanha Takanasu, então decidiram que precisavam descobrir o que estava acontecendo. Mas primeiro precisavam tomar banho. Depois disso, subiram juntos para a montanha Takanasu. A sombra continuava seguindo Ushio, deixando-a um pouco desconfortável, enquanto para a sombra era Ushio quem a estava seguindo. Ushio, com um pedaço de madeira na mão, virou-se para ameaçar a sombra. Cuidado com qualquer coisa misteriosa, ela a mataria imediatamente. Os dois vasculharam a montanha por muito tempo, mas ainda não conseguiram descobrir nada em comum. Já estava muito tarde hoje. Justo quando Ushio estava prestes a desistir e ir para casa, a sombra falou, apontando Ushio para outro caminho. Na frente do caminho havia uma placa de aviso de perigo, o que aumentou a curiosidade deles. Então, as duas garotas continuaram mais para dentro. Seguindo o caminho, encontraram uma casa antiga. Elas imediatamente reconheceram que era uma antiga clínica da família de Sue. Havia rumores de que era assombrada, então a família de Sue se mudou há muito tempo. Por causa desse boato, ninguém na ilha se atrevia a se aproximar dessa área. Ushio e a sombra começaram a explorar a área. Embora estivesse com muito medo de fantasmas, a sombra tinha a sensação de que já tinha estado ali antes. Nesse momento, um som estranho ecoou. Ushio olhou e começou a suar quando a coisa que apareceu diante dela era de fato uma sombra. Ela havia copiado a aparência de Ushio e avançou para atacar. Felizmente, a sombra pulou para empurrar Ushio para o lado e então foi presa contra um tronco de árvore pelo monstro sombra. Ushio, com um bastão, tentou acertar a cabeça do monstro, mas não teve efeito. Então, na próxima tentativa, ela errou acidentalmente, acertando bem na sombra sob seus pés. Ele se virou dolorosamente e chutou Ushio no estômago. Depois, se enrolou em um galho de árvore e perfurou diretamente a entidade da sombra de Ushio. A sombra de Ushio gritou de dor. Essa dor a confundiu porque seu corpo não estava ferido. Mas rapidamente, a sombra de Ushio percebeu o problema. Não era uma pessoa real, mas apenas uma sombra copiada de Ushio. Com a fraqueza das sombras em mãos, dominou completamente o outro monstro sombra. Então, o matou em apenas um golpe. Essa ação super legal também surpreendeu o verdadeiro Ushio. Depois disso, contou tudo a Ushio. Para uma sombra existir, precisava matar o original. Normalmente, já teria matado Ushio, mas havia algo muito estranho aqui. Ushio também entendeu o problema. Se esse fosse o caso, então a pequena Shiori estava em perigo. Eles precisavam fazer algo imediatamente. No dia seguinte, 20 de julho, decidiram ir à praia para gravar este vídeo. Em frente à câmera, a sombra de Ushio continuava se perguntando se Shinpei pensaria que ela era um monstro quando a encontrasse. Mas a próxima frase de Ushio a fez chorar. Não importava quem, todos eram apenas Ushio. Ao dizer isso, a sombra de Ushio lembrou-se de todas as suas memórias. Não apenas memórias, mas poder e dados tinham. Todos voltaram. Agora era a hora de mostrar a Shinpei e Sou toda a visão do que aconteceu em 21 de julho. Ushio estendeu a mão na frente de Shinpei e Sou. Apenas tocando uma vez, todos foram transportados de volta para aquele dia. Quando o grupo de Mil estava se preparando para nadar no mar, Sou queria avisá-los, mas Shinpei segurou sua mão. Isso era apenas um vídeo de reprodução do passado, então eles não podiam afetar as pessoas que estavam lá. Depois disso, Ushio os levou para se encontrarem com ela mesma naquele dia. Os dois estavam em um canto, discutindo planos. A sombra de Ushio havia se transformado no colar em volta do pescoço de Ushio, enquanto o colar real tinha sido guardado. Shiori, nesse momento, ainda estava muito animada, querendo que a irmã Miu a ensinasse a nadar, mas em apenas um instante a garota havia desaparecido. Sou rapidamente descobriu bolha subindo. A sombra de Ushio a havia avisado que Shiori estava debaixo d'água. Então, Ushio correu rapidamente para salvar a garota. Embora Miu e Sou quisessem ajudar, Ushio os impediu firmemente. A sombra estava tentando afogar e matar Shiori aqui embaixo. Ushio nadou muito rapidamente para baixo. Então sua sombra também apareceu, correndo para cortar o braço da falsa Shiori. Depois, abraçou a pequena Shiori para levá-la à costa. Claro, a sombra não os deixaria fazer isso tão facilmente. Ela perseguiu e envolveu firmemente a sombra de Ushio. A verdadeira Ushio, nesse momento, não hesitou em contê-la, gritando alto para sua sombra levar Shiori embora. Então, ela mesma afundou lentamente sob o mar.
A sombra de Ushio estava chorando enquanto tentava levar a pequena Shiori para a costa. Quando estavam prestes a chegar, o monstro das sombras apareceu novamente. Com todas as suas últimas forças, Ushio lutou, mas ainda assim falhou e afundou no mar com a verdadeira Ushio. A pequena Shiori também havia sido morta pela sombra. Sou e Mio agora mergulharam para resgatar, mas o que resgataram foi a sombra de Shiori. Ao ver isso, Ushio começou a chorar, pedindo desculpas por não ter conseguido proteger a pequena Shiori. Ela prometeu à verdadeira Ushio que protegeria todos no festival de verão com Shinpei. Sou, com lágrimas nos olhos, rangeu os dentes de ódio por esses monstros. Ele jurou que mataria todos eles para vingar Ushio. Vendo Shinpei não dizer nada, Sou se virou com raiva para repreender Shinpei, mas a verdade não era essa. Shinpei também estava muito zangado, apenas desejando poder matá-los agora mesmo. De repente, por trás, uma mão estendeu-se para segurar a mão de Shinpei. Ele, perplexo, perguntou a Ushio se isso não estava no vídeo, certo? Uma reprodução de vídeo não poderia tocar seu corpo. A sombra agora transformou sua forma, fazendo todos ficarem com medo e desligarem rapidamente este vídeo. Felizmente, eles conseguiram voltar em segurança, mas isso foi seguro apenas para Ushio e Sou. Para Shinpei, não foi assim, pois uma estranha marca preta apareceu em sua mão. Esta era a marca da coisa que acabara de segurá-lo. Sou? Perguntou preocupado a Shinpei. No momento, não havia nada de diferente além disso. Shinpei não sentia dor alguma. No entanto, no momento em que a sombra agarrou sua mão, seu rosto se transformou. Shinpei imediatamente lembrou que aquele rosto foi o último antes de ele reverter o tempo pela terceira vez. Aquela garota havia aparecido no festival de verão. Ushio agora também começou a se sentir estranha. Mais cedo, ela tinha claramente visto aquela sombra matá-la, mas de alguma forma, Ushio ainda conseguia voltar perfeitamente. Mas graças a isso, Ushio pôde contar a verdade a Shinpei. Nesse momento, começou a chover torrencialmente. Sou tinha planejado voltar para casa, mas Shinpei queria ir à antiga clínica agora mesmo. Eles não tinham mais tempo. Claro, Sou ainda iria com Shinpei. Como ele poderia abandonar seu amigo assim? Enquanto isso, Mio e Takiko estavam se abrigando da chuva em um ponto de ônibus. Takiko mencionou o festival de verão, sondando Mio para ver se ela pretendia participar. Mio não queria pensar nisso agora de jeito nenhum. Vendo Takiko parecer um pouco triste, Mio apressadamente explicou que era porque ela não tinha um yukata para vestir. Os olhos de Takiko brilharam. Sobre isso, Mio não precisava se preocupar. Ela prepararia um para Mio. Então, ela segurou a mão de Mio, pedindo à menina para ir à cerimônia com ela. Nesse momento, um homem grande também correu para se abrigar da chuva e os cumprimentou. Mio o cumprimentou alegremente de volta, mas Takiko estava muito desconfiada e imediatamente perguntou sobre sua identidade. Do bolso, ele tirou um cartão, apresentando-se como Miura da Estação do Norte. Tendo encontrado pessoas ali, ele queria perguntar sobre a situação do supermercado Koba. Enquanto isso, Shinpei já tinha subido para a floresta. Sou também tinha acabado de chegar. Olhando para a roupa que Sou estava vestindo, equipado com armadura até os dentes, deixou Shinpei um pouco surpreso. Sou gritou, repreendendo Shinpei por ir sozinho. E onde estava Ushio? Claro, Ushio estava sempre ao lado de Shinpei, mas ela tinha se transformado em um colar para acompanhar por conveniência. Todos foram juntos à antiga clínica. No caminho, Shinpei se perguntou sobre essa clínica com Sui. Su também lhe contou um segredo. Na quarta série, ele veio aqui uma vez com o irmão Tetsu para testar sua coragem, mas não conseguiu entrar, pois foram pegos no flagra pelo pai de Sui. O próprio Su também se sentia estranho. Havia algo sobre esta clínica que seu pai estava escondendo. Mas o que era afinal? Eles tinham chegado em frente à clínica. Shinpei imediatamente perguntou a Ushio se havia alguma sombra por perto. As memórias dela tinham retornado junto com seus poderes, então Ushio definitivamente poderia detectá-las. Ushio pulou para fora do colar. Olhando para o maiô que ela estava vestindo, Sue repreendeu Ushio com raiva por estar fazendo negócios, não indo brincar. Olhando para quem estava usando a armadura e ainda a culpando, Ushio xingou Sue de volta, usando a desculpa de que esse era seu traje de batalha. Su, sendo gritado, ficou tão assustado que rapidamente correu para contar a Shinpei. Então Shinpei teve que explicar para seu amigo. O corpo real de Ushio estava deitado sob o chão, então qualquer coisa que ela vestisse era a mesma. Além disso, Ushio havia escolhido este maiô para economizar espaço de cópia para outras coisas. Shinpei e o grupo entraram na casa antiga. Tudo aqui era muito velho. Segundo Sue, este lugar foi construído há 100 anos e foi abandonado nos anos 60. As escadas estavam todas quebradas, então eles não podiam subir para o segundo andar. Então, Shinpei teve que pedir a Ushio para usar seu poder para subir lá. Ele e Su continuaram a explorar o primeiro andar. Su encontrou um armário de remédios, enquanto Shinpei notou alguns papéis no chão. Ele se abaixou para pegá-los e verificar. Esses eram arquivos de pacientes e as doenças que eles haviam contraído. Nesse momento, o chamado de Su veio. Seu rosto estava um pouco pálido enquanto ele apontava Shinpei em direção a uma estátua. Parecia um pouco assustador e eles não sabiam o que era.
Su tentou se lembrar do que era isso. Parecia ser uma estátua do deus da pesca, Ebisu. Shinpei imediatamente pesquisou no Google para obter mais informações, pois ele não achava que essa estátua se parecia com Ebisu. As informações lá surpreenderam Shinpei. O primeiro deus que criou todos os deuses foi Haruko. A informação descritiva correspondia completamente a esta estátua, mas Shinpei ainda achava isso intrigante. Um deus estranho com uma aparência tão horrível, por que seria adorado? No andar de cima, Ushio também estava investigando diligentemente. Ela encontrou um álbum antigo da família de Sui. Enquanto o examinava, Shinpei a chamou para descer. Ele viu uma brecha bastante grande na parede. Então, Shinpei pediu a Ushio para entrar e investigar. Ushio estava um pouco insatisfeita. Ela não gostava nada de fazer isso, mas quando Shinpei prometeu levá-la para comer takoyaki, ela concordou feliz imediatamente. Estava muito escuro lá dentro. Ushio não conseguia ver claramente. De repente, ela lembrou-se de sua habilidade. Ushio usou sua habilidade de cópia em algo aleatório para criar um raio de luz e iluminar o interior. Graças a isso, Ushio descobriu que essa parede parecia ser uma porta. Dentro, havia outra porta, e era necessário uma chave para abri-la. Então, Su começou seu trabalho usando o taco de beisebol que trouxe para começar a bater na parede. No entanto, a parede era muito dura, forçando-os a precisar de uma chave para abri-la. Ushio começou a reclamar que estava com muita fome para continuar procurando. Shinpei imediatamente lhe ofereceu um bolinho de arroz que ele havia preparado com antecedência. Ushio comeu feliz, até ficar com o estômago cheio, sentada confortavelmente. Ao olhar para essa cena, Shinpei de repente percebeu que a barriga da estátua atrás também era anormalmente grande, como se estivesse grávida. Ushio imediatamente se levantou. Com a habilidade das sombras, ela podia escanear qualquer coisa dentro da estátua. De fato, Shinpei havia adivinhado corretamente. Dentro da estátua havia uma chave. Ushio imediatamente usou seu poder para copiar perfeitamente essa chave. Ela abriu a porta para todos. Dentro da porta havia um caminho escondido que levava ao subsolo. Assim que a porta se abriu, Ushio sentiu a aura de uma sombra e avisou a todos. Sua começou a suar. Uma porta que só podia ser aberta com a ajuda de uma sombra. O que seu pai estava escondendo aqui? Shinpei também estava um pouco assustado, mas ainda assim decidiu descer para investigar. Su tinha ouvido que durante a guerra, muitos túneis subterrâneos foram cavados pelos moradores. Parecia que este era um deles, um lugar perfeito para as sombras se esconderem. Ushio agora chamou Shinpei e apontou para a distância. Ela sentiu uma corrente misteriosa de energia lá e não gostou nada dessa atmosfera. Shinpei imediatamente tirou uma pistola de pregos de sua bolsa. Antes de ir, ele atribuiu tarefas cuidadosamente a cada pessoa. Se as coisas dessem errado, Su tinha que proteger Ushio a todo custo. Quanto a Shinpei, ele tinha a habilidade de reverter o tempo, então eles não precisavam se preocupar. Shinpei tinha considerado todas as possibilidades. Ele poderia morrer e começar de novo, mas para Ushio não havia certeza de que a encontrariam novamente. Após planejar, o grupo avançou. Muito rapidamente, Shinpei descobriu uma faixa preta no chão. Ushio veio verificar. Esses eram os restos de pessoas comidas pela sombra, mas isso foi há muito tempo. Um rato passando assustou Su. Ushio também começou a suar. Ela descobriu a aura de uma sombra onde o rato havia passado. Ushio queria avançar para verificar, mas foi contida por Shinpei. Esse era o trabalho dele. Shinpei avançou suavemente. Ele olhou e de fato viu uma sombra. Estava comendo ratos, mas não parecia tê-los descoberto. Ushio e Su também rapidamente se posicionaram. Com a pistola de pregos na mão, Shinpei respirou fundo para se acalmar, repetindo um mantra em sua cabeça. 3 tiros seriam suficientes para segurar essa sombra. Então, Ushio seria quem a acabaria. Para ter certeza, ele também jogou uma pedra para verificar, mas a sombra não reagiu, provando que ainda não os havia descoberto. Shinpei se aproximou muito gentilmente, mas assim que chegou perto, essa sombra tinha a capacidade de sentir o cheiro e detectou Shinpei. Ela se transformou e fugiu na frente dele, apenas esperando Su balançar o taco de beisebol para acertá-la. Não funcionou. Ele se fundiu com o taco de beisebol e correu para atacar Su. Shinpei, preocupado, correu atrás da sombra, que já havia imobilizado Su no chão. Shinpei suava de medo. Ele queria muito atacar, mas se atirasse agora, Su também seria atingida. Sem saber o que fazer, uma voz em sua cabeça lembrou Shinpei que, em momentos como esse, ele precisava manter a calma. E então, Shinpei viu o problema. Ele atirou direto no monstro. 3 tiros no alvo e ele ficou preso no lugar. Sui imediatamente o afastou para que Ushio desse o golpe final. Felizmente, como Su tinha usado a armadura antes, ele não foi ferido pelos pregos que Shinpei atirou. Ainda era cedo para comemorar. Ushio correu, apontando para Shinpei a interseção. Ela havia sentido uma aura extremamente poderosa ali. Shinpei não hesitou e avançou enquanto Su ainda estava um pouco hesitante, porque ele tinha acabado de escapar da morte. Ushio repreendeu Su com raiva. Se eles quisessem salvar Mio, tinham que fazer isso. Caso contrário, a visão de amanhã, onde todos eram massacrados, aconteceria novamente.
Depois de dizer isso, ela deu um chute em Su para frente. Enquanto caminhavam, Su se perguntou por que não usaram o poder de Ushio para criar outra pistola de pregos para ele. Shinpei tinha tentado, mas não funcionou. Qualquer objeto que precisasse de energia para operar exigia que o objeto real fosse deletado antes de poder ser usado. Um tiro ecoou, assustando a todos. Su tinha encontrado uma saída. Dentro havia uma caverna natural. O grupo avançou para explorar, e nesse momento, Ushio gritou alto para avisar a todos. De alguma forma, eles já estavam cercados por sombras. Da escuridão, monstros sombrios bizarros rastejaram para fora. Ao ver esse número, o rosto de Shinpei ficou pálido de medo, e ele apressadamente ordenou que Ushio corresse imediatamente. Nagumo e o Sr. Nezu estão atualmente em frente ao supermercado Koba. Uma chuva forte está caindo, ao contrário da previsão de Nagumo. Ela olha fixamente para o ralo em frente à loja. Um sentimento ominoso a invade, mas Nagumo ainda decide descer lá para verificar, esperando que desta vez tudo corra bem. Enquanto isso, o grupo de Shinpei está fugindo das sombras o mais rápido que pode. Todas as sombras estão mirando apenas em Ushio e atacando-a, ignorando Su e Shinpei completamente. Ushio está fazendo o seu melhor para derrotá-las. No entanto, o ferimento no braço de Ushio agora está latejando de dor. O sangue começa a escorrer, deixando Shinpei preocupado enquanto corre para ajudar Ushio. Claro, as sombras não lhes dão tempo para descansar. Elas continuam a se aproximar, quando Sui tira um cilindro de gás de algum lugar. Ele pulveriza diretamente nas sombras, bloqueando com sucesso o avanço delas. Ushio agora se levanta lentamente. Su quer voltar, mas Ushio não. Ela ainda pode continuar lutando. Ela está determinada a eliminar todos esses monstros. Shinpei concorda imediatamente. Ele atribui a Su a tarefa de abrir caminho, enquanto ele e Ushio darão suporte por trás. Nagumo e o Sr. Nezu estão correndo pelo cano subterrâneo. De repente, ela se vira rapidamente e dispara uma espingarda para eliminar uma sombra. O Sr. Nezu grita irritado, repreendendo-a. Se ela queria atirar, deveria pelo menos tê-lo avisado antes. Atirar a uma distância tão curta o deixaria surdo. Dito isso, o Sr. Nezu nunca esperou que os monstros das sombras estivessem escondidos sob tubulações subterrâneas assim. Com sua capacidade de julgamento, Nagumo sente muito claramente que estão muito perto do ninho agora. No A casa de Shinpei, Mio tem tentado ligar, mas Shinpei não atende, deixando Mio muito preocupada. Ela sabe que ele foi com Su, mas Su também não pode ser contatada. A doença das sombras levou a irmã de Mio. Se Shinpei também encontrar infortúnio, Mio não sabe como viver. De repente, um som estranho soa. Mio corre para a estrada para verificar e descobre imediatamente o laço de cabelo da pequena Shiori. À direita, uma voz chama Mio. Se ela quiser encontrar Shinpei, deve segui-la. Então, vira bruscamente e foge. Mio imediatamente corre atrás dele quando Tetsu sai do beco com sua bicicleta, quase atropelando Mio. Mio apressadamente conta tudo a Tetsu, mas ele tinha acabado de vir daquela estrada e não tinha visto a pequena Shiori. Mio não acredita e avança para verificar. Piscando sob a luz fraca do poste, a figura da pequena Shiori aponta diretamente para o esgoto, fazendo Mio e Tetsu suarem frio. Num piscar de olhos, a menina desaparece, deixando a tampa do bueiro aberta como se convidasse Mio a descer. Mio se vira para olhar para Tetsu e antes que ela possa dizer qualquer coisa, ele já recusou. Ele usa a desculpa de que ainda tem que encontrar sua namorada e, além disso, não há como uma menina da escola primária estar no esgoto. Mio não o impede. Ela apenas suspira profundamente e aconselha Tetsu que, se ele não quiser ir, tudo bem, mas ele deveria tentar pensar sobre isso. Se Tetsu conseguisse encontrar a pequena Shiori, ele se tornaria um herói da noite para o dia. Amanhã de manhã, artigos de notícias sobre o herói que salvou a pessoa desaparecida seriam a sensação nesta ilha. Não seria maravilhoso? Antes mesmo de ela terminar de falar, Tetsu já havia sido persuadido por Mio. Ele até tomou a iniciativa de explorar a frente para Mio. O grupo de Shinpei agora foi muito fundo na caverna. Não vendo mais as sombras perseguindo, eles se atrevem a parar e recuperar o fôlego. Shinpei começa a olhar ao redor. Como poderia haver coral e algas marinhas nesta caverna? Essas coisas não podem viver em terra. Ushio, com uma expressão preocupada e suando, lembra gentilmente a todos que todo aquele coral e algas são sombras. Parece que alguém copiou o mar e colocou bem aqui. Shinpei dá um passo à frente para provar a água do mar. Está muito salgada, como se fosse mar de verdade, então ele supõe que esta caverna levará a algum lugar no mar. Shinpei quer muito ir, mas Su o impede. É muito perigoso para eles prosseguirem. Su já usou todo o gás que trouxe. Nesse momento, eles veem Ushio sentado, parecendo estar com muita dor. Shinpei imediatamente percebe que o braço de Ushio ainda está ferido. Se Shinpei já descobriu, então Ushio não esconde mais. O braço dela ainda não cicatrizou completamente. Para restaurá-lo ao estado original, Ushio precisa copiar dados do original, mas o problema é que a verdadeira Ushio já está morta.
Em outras palavras, essa ferida não pode mais ser restaurada. Para acabar com a dor, Ushio apaga diretamente seu braço direito. Shinpei observa, mas não pode fazer nada. Ele começa a se culpar por não proteger Ushio, então se lembra da escolha de reverter o tempo para ajudá-la. Nesse momento, uma voz soa, pedindo a Shinpei e Su para não agirem precipitadamente ou matará Ushio imediatamente. Su olha e começa a suar. Como Takiko poderia estar aqui embaixo e ainda trazer 2 monstros das sombras com ela? Nagumo e o Sr. Nezu chegaram a um beco sem saída. O caminho foi bloqueado por um portão de ferro muito grosso. Nagumo confirma que dentro está o covil dos monstros, mas no momento, eles não têm ferramentas para cortar o portão de ferro. Então, ela quer voltar para encontrar outro caminho, ou conseguir ferramentas para cortar este portão de ferro. O Sr. Nezu recusa imediatamente. Segundo ele, este é o único caminho que leva ao covil deles. Os outros caminhos, ele afirma, não são para humanos entrarem. Depois disso, ele conta a Nagumo uma história que ouviu quando criança, que debaixo desta ilha há uma caverna enorme. Ele só pensava que era uma lenda. Quem diria que era verdade assim? Eles estavam prestes a voltar para encontrar ferramentas para cortar o portão de ferro quando, de repente, Nagumo ouve um som. São Mio e Tetsu vagando por aqui. Enquanto caminham, Tetsu continua reclamando que este esgoto fede demais até que vem a figura da pequena Shiori. Tetsu está com muito medo para continuar, mas Mio é muito mais corajosa. Ela imediatamente corre atrás. Tudo foi visto por Nagumo e o Sr. Nezu. A sombra de Shiori levou Mio e Tetsu por um caminho diferente. O Sr. Nezu não quer entrar nesse caminho, porque sabe que há armadilhas lá dentro. Claro, Nagumo ainda insiste em ir. Enquanto isso, o grupo de Shinpei agora está olhando fixamente para Takiko. Quando perguntada por que ela aparece aqui, Takiko e alto e agradece a Shinpei por trazer Ushio a este lugar. O trabalho dela é capturar a mercadoria defeituosa. Enquanto ela fala, Takiko se aproxima deles. Shinpei pegou a pistola de pregos, atirando diretamente na sombra de Takiko. Mas ela não é ferida de forma alguma, simplesmente porque Takiko não é uma sombra, mas uma humana. Takiko se inclina na frente de Shinpei, sorrindo, aconselhando Shinpei que é melhor conversar com ela por um tempo primeiro. As 2 sombras gigantes, ao lado de Takiko, estão prontas para atacá-lo a qualquer momento. Sabendo que não há chance de vencer, Shinpei tem que jogar fora a pistola de pregos e se render a Takiko. Depois disso, Takiko ordena que a sombra leve Ushio embora. Sou grita, querendo impedir, mas Shinpei o deteve. De acordo com o que Takiko está fazendo, ela veio aqui apenas para capturar Ushio sem intenção de matá-los. Depois disso, Shinpei olha para cima e questiona Takiko. Afinal, por que um humano faria essas coisas? Takiko levará Ushio para o pai dela? Sou salta de surpresa ao ouvir essas coisas. Vendo que o segredo foi exposto, Takiko também sente que esta é uma boa oportunidade para contar a Sou toda a verdade. Sou não é a escolha do pai dela. Para entender melhor, ela pede a Sou e Shinpei que a sigam. Nezu e Megumo agora chegaram dentro da caverna. Atirando nas sombras enquanto prestam atenção ao redor, eles perderam o rastro de Mio. Nesse momento, o Sr. Nezu fica extremamente surpreso ao encontrar novamente a sombra de Shiori. Eles claramente a tinham matado, então, como ela ainda está viva assim, Megumo já sabia disso antes. Quando ela balançou o martelo para terminar, ele se esgueirou pelas fendas para escapar para o subsolo. Graças a isso, Megumo pôde adivinhar que o covil deles está sob esses esgotos subterrâneos. Como declarado antes, da próxima vez que se encontrarem, ele matará Megumo. Assim que termina de falar, o líder das sombras aparece atrás dele. Imediatamente, a sombra de Shiori usa sua habilidade de cópia. Megumo disparou sua arma, mas o líder das sombras bloqueia. Então, a sombra de Shiori leu todas as memórias de Megumo. Ela até conhece todos os segredos de Megumo e se vira para lembrar ao líder das sombras que Megumo pode ver 2 segundos à frente do que está prestes a acontecer. Este não é um oponente que eles podem enfrentar. O Sr. Nezu só tem tempo de gritar para Megumo correr, então é atingido diretamente no peito pelo líder das sombras com uma espingarda e morre instantaneamente. Megumo está escondida atrás das rochas enquanto procura uma rota de fuga. Mas mesmo assim, ela ainda leva um tiro. O líder das sombras não a persegue, porque sabe que atingiu um ponto vital no corpo humano. Apenas deixa Megumo morrer lentamente. Shinpei está agora seguindo Takiko. Ushio já sabe qual é o plano de Shinpei. Ele não voltou ao loop porque quer saber exatamente o que está acontecendo nesta ilha. Toda a caverna treme violentamente. Takiko se vira para explicar a Shinpei que isso é Haruko com fome. A hora da refeição dela está se aproximando. Antes de levá-los para dentro para se encontrarem, Takiko pediu uma coisa a Shinpei.
Ela espera que Shinpei não conte isso para Mio. Shinpei concorda imediatamente. Ele nunca teve a intenção de envolver Mio nisso. Eles chegaram. Dentro da caverna está uma garota de cabelo branco. Shinpei imediatamente reconhece que ela é a última pessoa que ele encontrou no segundo loop. Takiko se levanta para apresentá-los. Esta é Haruko, a deusa desta ilha, também a mãe das sombras. A forma que estão vendo é a primeira forma que Haruko copiou quando veio para esta ilha. O nome dessa pessoa é Haine, mas recentemente esse corpo tem enfraquecido e Haruko precisa de um novo corpo. Assim que termina de falar, Haruko começa a mudar de forma. De alguma forma, ela se transforma na pequena Shiori. Em apenas um momento, Shinpei entendeu toda a questão. Este é quem matou Ushio, matou Mio e engoliu a ilha inteira. Um monstro como este ousa se chamar de Deus. Não brinque, Shinpei grita. Imediatamente, Haruko fica furiosa, estendendo sombras para matar Shinpei. Felizmente, Takiko intervém para salvá-lo. Haruko estreita os olhos, ameaçando Shinpei para que se cale se quiser viver. Nesse momento, a enfermeira da clínica da família de Sou, Nagoro, aparece, trazendo 2 caixões. A partir daí, Takiko também começa a explicar gradualmente a todos. Todos os anos, a ilha tem uma média de cerca de 4 mortes. Os corpos dessas pessoas serão trazidos aqui para Haruko comer. Esta ação vem acontecendo há muito tempo. Mesmo antes do tempo do bisavô de Sou, Sou ouve e não consegue acreditar. Afinal, o que essa mulher Haruko quer fazer com esses corpos? Vendo a refeição apresentada diante dela, Haruko puxa o Roman 4 e rasteja, rindo alto. Takiko apenas se vira gentilmente para lembrar Shinpei, como ela disse antes, Shinpei não tem a capacidade de matar pessoas, mas ela está mentalmente preparada para Shinpei matar. Neste momento, Haruko abriu a tampa do caixão. Dentro está o corpo de Ushio. Ela ri alto e provoca Shinpei. Este é o corpo de Ushio que ela não terminou de comer há alguns dias. Shinpei grita alto em descrença. Então, de quem eram as cinzas que receberam no funeral? Sobre isso, o pai de Sou tinha substituído por outro corpo, um corpo impresso pela habilidade de cópia de Haruko. Sou se ajoelha, incapaz de aceitar isso. O pai e a irmã dele estão profanando os mortos apenas para nutrir aquele autoproclamado deus. Sou grita alto, querendo ver o pai para questioná-lo. Takiko também não aguenta mais. Ela amaldiçoa Sou na cara dele, dizendo que é por causa de Sou que ela tem que suportar todas essas coisas. Se eles não cuidarem mais de Haruko, a mãe deles terá que morrer. Takiko também conta toda a verdade a Sou. A mãe deles tem uma doença grave que não tem cura, então o pai deles pediu a Haruko para criar a sombra dela. Se Haruko morrer agora, a mãe deles também desaparecerá. Haruko tem certeza de que Shinpei entenderá esse sentimento porque Shinpei já considera a sombra de Ushio como a entidade real. Enquanto isso, Haruko está aproveitando sua refeição. Agora é a vez de Ushio. Shinpei range os dentes, incapaz de aceitar que está comendo o corpo de Ushio assim. No momento em que a sombra escanear um objeto, ele ficará imobilizado. E essa será a sua oportunidade. Shinpei grita, pedindo a Ushio para agir. Ushio estava apenas esperando por esse comando. Ela usa sua habilidade para criar imediatamente uma cópia da pistola de pregos para Shinpei. Ele dispara pregos descontroladamente na sombra que segura Ushio. Graças a isso, ela escapa e recupera o corpo de Ushio. Esta ação de Shinpei deixa Takiko muito confusa. Por que Shinpei está tentando lutar contra uma sombra? Fazendo isso, ele morrerá. Como Shinpei pode derrotar uma sombra? Neste momento, Ushio fala, repreendendo Takiko. A Takiko que ela conhece nunca faria coisas assim. Takiko tem que ser sempre uma serva de algo que não é humano. Ushio grita com raiva para não subestimar os humanos. Isso deixa Haruko muito infeliz. Ela imediatamente ordena que a sombra de Nagoro se transforme e corra para atacar Ushio. O plano inicial de Shinpei era apenas vir aqui para encontrar informações e depois voltar ao loop, mas agora ele não pode mais parar Ushio porque ele também concorda com Ushio. Eles precisam mostrar aquela coisa que os humanos não são fracos. Ushio soca a sombra de Nagoro, enviando-a imediatamente para o balcão. Shinpei se aproximou de Haruko com uma pistola de pregos. Ele estava prestes a disparar quando o líder das sombras apareceu. Ele corta a mão de Ushio imediatamente, fazendo-a desabar de dor. Este já capturou Mio. Ele a usará como refém para que Shinpei e os outros não possam agir imprudentemente mais. Takiko grita com raiva, que isso não está de acordo com o combinado. Claramente, tinha prometido não machucar Mio. O líder das sombras ri, explicando a Mio que eles só viveriam até amanhã de qualquer forma. Morrer um dia antes não faria diferença. A família dela se saiu muito bem nos últimos anos. Ele dispara sua arma em Takiko, mas Sou salta para bloquear. Enquanto isso, Nagumo se senta em um canto da caverna. Ela perdeu muito sangue para continuar andando.
Neste momento, Tetsu descobre Nagumo. Ele conta tudo a ela com medo. Mio foi capturada por um monstro e ele só conseguiu fugir de medo. Para Nagumo, a aparição de Tetsu aqui é uma coisa boa. Ela pede a ele para ajudá-la a se levantar. Não para ir ao hospital, mas ela quer que Tetsu a leve mais para dentro dessa caverna. O próximo tiro soa, tirando a vida de Takiko. Shinpei observa, mas não pode fazer nada. Haruko agora fala, pedindo a Ushio para vir até ela. Com Mio como refém, Ushio é forçado a se aproximar. Shinpei grita, querendo tomar o lugar de Ushio. Imediatamente, Haruko arranca o olho direito de Shinpei. Ushio já foi subjugada por isso. Neste ponto, estava prestes a matar Ushio, mas depois de ver Ushio derrotar Nagoro tão facilmente, Haruko reconhece a força de Ushio. Matá-la agora seria uma pena, então decide consertar o cérebro de Ushio. Quanto a Shinpei, embora seu olho direito tenha sido arrancado, ele retorna automaticamente para ele. Esse poder Haruko não pode tirar. Então, o líder das sombras agarra Shinpei pelo pescoço e o puxa para onde ele está. Ele sabe muito bem qual é o poder de Shinpei. Esse olho direito permite que Shinpei volte no tempo quando morre, para criar um mundo como ele deseja, um poder além, até dos deuses. Mas, felizmente, atualmente, Shinpei não consegue controlar esse poder. Então, ele só precisa manter Shinpei vivo para que ele não possa reverter o tempo. Depois de dizer isso, sim, ele esmaga a cabeça de Mio na frente de Shinpei. Então, está tudo acabado. Shinpei foi segurado firmemente por ele. Neste ponto, se ele não pode morrer, ele não pode corrigir mais nenhum erro. Nesse momento, um som ecoa. São Tetsu e Nagumo. Ela disparou um tiro direto na cabeça do líder das sombras. Isso não é suficiente para matá-lo. Então, Nagumo e Tetsu também caem sob sua arma. Mas para Shinpei, essa perturbação deles é mais do que suficiente. Em apenas um momento, quando o líder das sombras o deixa escapar, Shinpei tomou veneno para cometer suicídio. Ele cospe sangue, ajoelhando-se de dor, mas ainda assim range os dentes, jurando a todos que ele retornará ao ciclo. Não importa quantas vezes, certamente haverá um dia em que ele os destruirá. Neste momento, Haruko chama o líder das sombras. Ushio está revertendo seu controle. Haruko não consegue mais controlar Ushio, então ela ordena ao líder das sombras que mate Ushio imediatamente. Ele recebe a ordem e apunhala diretamente, mas Ushio desapareceu imediatamente. Shinpei levou Ushio com ele para o loop. Ushio chora descontroladamente porque não conseguiu proteger todos, mas Shinpei é muito firme, lembrando Ushio que agora não é hora de lamentar. Eles vão recomeçar para salvar todos. Shinpei volta ao passado para o momento em que ele está encontrando Nagumo no local secreto. No loop anterior, Ushio não estava ao lado dele, mas agora Ushio gradualmente aparece diante de Nagumo e do Sr. Nezu. Agora, eles acreditam que Shinpei tem a habilidade de reverter o tempo. Ushio correu para a frente e abraçou Nagumo apertado, explodindo em lágrimas. Foi tão bom vê-la novamente. O Sr. Nezu estava muito cauteloso, levantando sua arma porque descobriu que Ushio era uma sombra. Neste momento, Nagumo o parou. Ela queria ouvir o que tinha acontecido antes. Então, Shinpei contou-lhes tudo sobre o poder de seu olho esquerdo. Shinpei não sabia como usá-lo ou por que o tinha. Ele só se lembrava de ter conseguido esse olho quando pisou na ilha. Com sua inteligência, Nagumo deduziu imediatamente que Haruko tinha arrancado o olho de Shinpei, mas ele ainda não tinha perdido aquele olho. Isso provou que esse olho não pertencia a ela, mas era apenas um objeto copiado pela sombra. Combinando todas as informações, Nagumo determinou que foi Ushio quem deu esse olho direito a Shinpei. Depois disso, ela avançou para perguntar a opinião de Shinpei. Por que ele falhou na reversão do tempo anterior? Shinpei já havia pensado sobre essa questão. Talvez fosse porque eles se separaram para agir individualmente após derrotar a sombra de Shiori. Se possível, desta vez, Shinpei queria cooperar com Nagumo. Ela concordou imediatamente, estendendo a mão para cumprimentar Ushio. Para economizar tempo contando novamente, Ushio usou seu poder para mostrar a Nagumo todos os eventos do retorno anterior. Agora, Nagumo confiava totalmente em Ushio. Ela era aliada deles, pelo menos até agora. O Sr. Nezu, embora relutante, aceitou depois de assistir. Em seguida, Nagumo ponderou sobre o plano do líder das sombras. De acordo com o que Shinpei tinha ouvido, no festival do dia 24, ele usaria 1 tonelada de pessoas como alimento para Haruko, para que ela pudesse ser ressuscitada. O Sr. Nezu também entendeu parte do problema. A sombra de Shiori era apenas uma parte dela. Foi por isso que a eliminaram, mas ainda assim, ela podia viver. Ushio ainda sentia que algo estava errado. Haruko era fraca demais para sair da caverna, mas de alguma forma, a sombra de Shiori era tão forte. Neste momento, Nagumo perguntou sobre o plano de Shinpei, o que ele pretendia fazer a seguir. Shinpei queria muito descer direto para aquela caverna para eliminar Haruko. No entanto, ele não sabia como derrotar aquele líder das sombras. Enquanto ele ainda estivesse lá, eles não teriam chance de vencer.
Ushio falou, aconselhando Shinpei. Na opinião dela, eles deveriam começar com a sombra falsa de Shiori primeiro. O Sr. Nezu ainda não entendia muito bem. Se não podiam matá-lo, por que se incomodar em ir lá? Ushio levantou o braço, declarando com confiança que tinha a capacidade de apagá-lo. Os eventos que se seguiram foram os mesmos das reversões de tempo anteriores. Após o funeral de Ushio terminar, Su foi ver seu pai, querendo falar mais sobre a morte de seu amigo. O pai de Su não se importava e não queria ver Su, mas graças aos apelos de sua mãe, ele concordou em encontrá-lo esta noite. Depois disso, ele saiu para chamar seus camaradas. Ele sabia de tudo, desde o retorno de Nagumo à ilha até a investigação de Shinpei sobre a doença das sombras. Shinpei sabia demais. Além disso, eles tinham deixado a sombra de Ushio escapar. Então, ele decidiu eliminar toda a família Kofune. Naquela tarde, o grupo de Shinpei chegou em frente à casa de Shiori. Quando ouviram Ushio declarar que tinha a capacidade de apagar a sombra, ela e o Sr. Nezu não acreditaram, mas parecia... Pelo menos isso valeu a pena tentar. Nesse momento, Shinpei de repente perguntou a Nagumo sobre o irmão dela. Há 14 anos, ele havia sido morto e, de acordo com o que Shinpei sabia, poderia muito bem ter sido Haruko quem o fez. Shinpei já sabia a verdade, então Nagumo não escondeu mais nada dele. O telefone de Shinpei tocou. Era a Miu ligando. Shinpei suspirou aliviado. Isso provava que a Miu ainda estava segura. Ele jurou que não deixaria a Miu morrer novamente. Parada em frente à mercearia Koba, Nagumo havia gravado o plano e então trocado de lugar com sua segunda personalidade. Sobre este plano, Shinpei os aconselhou a agir exatamente como na reversão anterior, ou seja, capturariam a sombra de Shiori usando o plano B. Depois de ouvir a gravação, eles agiram imediatamente. Ainda era o que aconteceu antes, pedindo permissão para entrar na casa, depois de repente puxando o martelo para atingi-los. Do lado de fora, depois que Shinpei confirmou que não havia ninguém por perto, ele permitiu que Ushio saísse. Assim que ela pulou para fora, mostrou imediatamente a Shinpei sua nova descoberta. Ushio arrancou um fio de cabelo e colocou no chão. Ele se transformou em duas partes da pistola de pregos, a arma que havia sido cortada ao meio pelo líder das sombras. Shinpei entendeu imediatamente. Então, Ushio tinha a capacidade de pegar dados da reversão anterior e usá-los para esta reversão. Uma habilidade maravilhosa. Olhando para esta arma quebrada, Shinpei sentiu-se um pouco arrependido, mas não importava porque o Sr. Nezu tinha a versão original desta arma. Só copiando o original, Ushio poderia imediatamente criar outra arma. Chega de conversa fiada. O Sr. Nezu lembrou-os de se posicionarem. De acordo com o que Shinpei disse, em apenas mais 2 minutos, a sombra de Shiori escaparia pela janela. Assim que ele terminou de falar, a janela do prédio se quebrou, seguida por Nagumo caindo lá embaixo, assustando todos. Nagumo virou-se fracamente para dizer-lhes para correrem rapidamente. Antes que ela pudesse terminar de falar, o líder das sombras apareceu e a eliminou. Shinpei ficou completamente perplexo, incapaz de entender. Como esse cara poderia aparecer aqui? Neste momento, a sombra de Shiori apareceu. Ela riu alto, explicando a Shinpei que, como declarado antes, o havia capturado. Não era apenas Shinpei que tinha o poder de reverter o tempo, ela também tinha essa habilidade e havia marcado a mão direita de Shinpei. Agora, em qualquer reversão de Shinpei, ele saberia onde ele estava e o que planejava fazer para caçá-lo. O líder das sombras avançou para atacar. O Sr. Nezu segurou sua arma e disparou os 3 tiros contra sua sombra, mas não funcionou. Esse cara ainda conseguia se mover. A situação era muito grave. Ushio cortou a cabeça de Shinpei para que ele pudesse entrar no loop, enquanto no último segundo, ela tentou copiar o líder das sombras para ler suas informações. Depois disso, ela entrou no loop com Shinpei. Ushio contou tudo a Shinpei. Agora mesmo, ela havia copiado com sucesso, mas parecia que esse líder das sombras era muito diferente dos outros. Dentro dele, havia apenas vazio. No entanto, Ushio sentiu que esse cara cheirava muito parecido com Haruko. Shinpei ainda estava um pouco preocupado, sem saber se poderiam derrotá-los na próxima reversão. Ao ouvir isso, Ushio o encorajou. De acordo com o que eles acabaram de aprender, aquela mulher Haruko também tinha a habilidade de reverter o tempo. Então, certamente, ela o caçaria nesta próxima reversão. Mas não importava, ela ainda acreditava que seriam os vencedores. Os dois conseguiram reverter o tempo, mas a cena diante deles deixou Shinpei um tanto surpreso. De acordo com sua memória, não choveu no dia 22. Assim que ele terminou de falar, Nagumo, em um uniforme escolar, entrou na loja Kofun. Shinpei correu para pegar a maçaneta da porta, mas não conseguiu segurá-la e passou direto. Dentro do restaurante, havia muitos clientes. Com base na data escrita nos cestos de flores, Shinpei percebeu que isso foi há 14 anos. Ele imediatamente lembrou que na primeira reversão, ele também teve uma experiência semelhante. Ele tinha visto a cena de Su salvando Ushio na praia.
De acordo com o palpite de Ushio, naquela época, talvez Shinpei estivesse vendo as memórias de Mio, e agora talvez estivessem assistindo às memórias de Nagumo. O restaurante Kofun estava comemorando hoje, então estava muito lotado, e Nagumo não gostava de lugares tão cheios. Então ela deixou seu irmão, Ryunosuke, para trás e estava prestes a sair de fininho quando sua amiga Asako apareceu e a parou. Os pais de Shinpei também estavam presentes no restaurante. Fazia muito tempo que Shinpei não via o rosto dos pais, o que o deixou muito emocionado. Quanto a Nagumo, ela tinha uma personalidade fria desde a infância, sentando-se à mesa de jantar sem nem falar com o irmão ou Asako. Não foi até Ryunosuke contar a história sobre a nova amiga da irmã que Nagumo embaraçosamente os repreendeu. Com sua personalidade fria, nem Asako nem Ryunosuke acreditavam que Nagumo faria um novo amigo. Depois disso, Asako perguntou curiosamente sobre seu novo amigo. Nagumo tinha conhecido o novo amigo em uma montanha. Imediatamente, a cena que Shinpei viu mudou, puxando-o para a porta da frente da antiga clínica da família de Su. Neste momento, Nagumo levou o irmão e Asako para conhecerem sua nova amiga. Nagumo os indicou para o segundo andar. Todos os dias, eles se encontravam em um horário fixo quando a luz daquele quarto se acendia. Parecia uma história de fantasmas, deixando Asako um pouco assustada. No entanto, depois de esperar por muito tempo sem ver ninguém aparecer, Ryunosuke e Asako perderam a paciência e foram embora primeiro. Nagumo ainda insistiu em ficar para encontrar. Pouco depois, do segundo andar, uma pequena figura apareceu, deixando Shinpei completamente perplexo. Não era essa a Haruko? O que ela estava fazendo aqui?